Fala, meus cinéfilos e minhas cinéfilas, eu sou o Lucas Peraro Sou o Vitor Gatsby. E eu sou o Nuno Tavares. e hoje estamos aqui mais uma vez com o Rodrigo Grota, mais uma vez participando aqui conosco, uma honra te receber aqui de novo, Grota, e agradecer de novo o Vila Rica aqui por ceder o espaço pra gente fazer essa gravação. E hoje já vamos começar, porque a gente não tem tanto tempo assim, né, que nem da última vez, vamos já começar falando sobre o primeiro assunto, que é a vitória do Agente Secreto no Globo de Ouro, conseguindo essa conquista em melhor filme em língua não inglesa, e também melhor ator no filme drama com o Wagner Moura, mais uma conquista sensacional, né, Grota? Uma sequência muito positiva que o cinema brasileiro está tendo nessas premiações internacionais, e um momento, assim, de novo, épico para o cinema nacional. Primeiro, obrigado pelo convite novamente, prazer estar com vocês aqui. Bom, esse fim de semana foi realmente emocionante. Eu me lembrei do final dos anos 90, começo de 2000, quando a gente teve Central do Brasil ganhando o melhor filme também, né, de língua não inglesa. Teve aquela sequência de indicação, né? Porque teve também o Patrílio, que é esse companheiro, Aqueles Companheiros, os caras ao Oscar, desse Central do Brasil. E também, daí, comecinho dos anos 2000, o Cidade de Deus também teve aquela repercussão. Então, acho que aquele momento que a gente viveu, assim, do mundo, olhar para o cinema brasileiro, agora, 25 anos depois, a gente está tendo, né, novamente, né, eu ainda estou aqui, agora também com o Agente Secreto. É muito importante também porque o Kleber é muito consciente nas declarações dele, né, da importância do financiamento público, das políticas culturais, de apoio ao cinema. O cinema pernambucano, por exemplo, há 30 anos, eu lembro que eu vi a primeira vez um longa pernambucano, que era o Baile Perfumado, né, do Lírio Ferreira, do Paulo Caldas. Até quando a gente montou um cineclube no curso de jornalismo da UEL, em 97, chamava Cine Kafka, por causa do centro acadêmico Frei Caneca, o Kafka. O primeiro filme que a gente passou foi justamente um filme pernambucano, em 97, que era o Baile Perfumado, em VHS, numa salinha assim com uma TV grande e tal. Daí tinha, sei lá, uns 30, 40 alunos ali pra assistir assim, ao filme, e já tinha essa questão de falar dessa força da cultura pernambucana, um pouco por causa da música, do Chico Sainz, que dos anos 90, acabado de falecer em 96, Chico Sainz. Chico Sainz, que tem aquela música que fala da perna cabeluda, inclusive, né? Foi uma referência que daí o Kleber usa no filme também. Verdade, Muito que bacana, loucura, né? isso, Muito muito legal isso. Então, assim, depois que a gente começou a fazer a Mostra Londrina de Cinema, que virou, né, fechou aqui no Arte Cinema, começou em 99, a gente começou a notar também a qualidade dos curtas que vinham de Pernambuco. O primeiro curta do Kleber que a gente passou aqui foi em 2005, foi Eletrodoméstica, em película. Foi lá no Catuaí, aquela edição do festival. Foi impressionante ver, assim, a montagem do Eletrodoméstica e tal. Depois a gente passou, quando a mostra foi no Contour, passou também em película, acho que era noite de sexta, manhã de sábado, né? Um filme em preto e branco dele, que é lindo também, né? Um filme romântico dele. É um cinema muito único do Kleber. Sim, esse é maravilhoso, né? Que é uma questão de dois, não sei se amantes, mas assim, namorados ou companheiros que estão do outro lado do mundo, né? Por telefone. E daí, em 2010 ou 11, se eu não me engano, a gente passou Recife Frio, também no festival também, que foi um curta dele também Foi um dos que mais conseguiu repercussão, né? Sim. Internacionalmente, nacionalmente. que foi muito interessante. E daí, em 2010, foi legal porque eu fui pela primeira vez para participar da Janela Internacional de Cinema, que é um festival que o Kleber criou lá em Recife, para dar visibilidade também para produções estrangeiras que não vinham para cá, tal, longas e curtas. Eu fui lá com o Haru Ohara, que ele tinha gostado do Haru e tal. A gente conversou bastante lá. E daí, em 2012, eu convidei ele para passar o Som ao Redor no festival. Abriu o festival aqui de Londrina, 2012. Já era uma transição para o digital, a gente passou em DCP. No Royal, lembro que foi aquela sala que hoje é a sala 5 do Royal, tava lotadaça, assim, a abertura do festival. E daí, na época, a gente tinha a revista Taturana pela Kinoite, daí eu fiz uma entrevista com o Kleber sobre o Som ao Redor e tal, a transição do curta pra longa, como é que tinha sido, assim, foi bem legal. E daí, é interessante também que, junto com o Kleber, tem todo um time de realizadores de curtas, assim, que estavam fazendo com ele, É né? uma equipe realmente bem grande. O Leonardo Laca, que é um preparador de elenco do Agente Secreto, ele veio para Londrina aqui em 2010. A gente passou filmes numa produtora muito importante lá também, que é parceira da Cinemascope, que é a produtora do Kleber e da Emily, né? Que é a Trincheira Filmes, né? Que é o Tião, o Marcelo Lordelo, que fez Paterno no ano passado. O Tião tinha feito Sem Coração, com a Nara Normandi, no ano anterior. E também o Léo Laca, que também dirigiu um longa também já há mais de 10 anos, só Permanências. E o Léo tem feito preparação de elenco pro Kleber, na Aquarius, depois Bacurau, agora também do no Agente Secreto. Então, assim, tem toda uma cena ali também de pessoas que faziam curtas, que trabalham com o Kleber e tal. Ou seja, toda essa política pública foi feita em Pernambuco para incentivar o cinema,
você vê a repercussão que tá tendo agora com uma visibilidade internacional gigante. Gente, é. Sensacional. E é interessante, complementando, porque posteriormente a gente ganha com a Agente Secreto Wagner Moura de melhor ator ali, né? E ano passado a gente tem a Fernanda Torres ganhando também como melhor atriz. E aí a gente vê que tem fortes concorrentes contra eles, né? A gente tem ali com a Fernanda Torres, a gente tem a Nicole Kidman, a gente tem a Angelina Jolie, e esse ano a gente tem o Oscar Isaac, a gente tem o Michael B. Jordan, então não podemos dizer, tem o The Rock, então a gente não pode dizer assim que teve concorrentes fracos pra tentar desmerecer ou negligenciar a nossa vitória. Não, foi uma vitória. São gigantes da indústria que estavam concorrendo ali com a gente. É muito importante você falar isso, porque sempre teve um bloqueio assim na indústria de atores brasileiros irem para Hollywood e terem visibilidade mundial, né? Século XX são poucos assim que conseguiram furar essa bolha. A Sônia Braga era uma que tinha conseguido fazer filmes com isso e tal, né? Até se for pegar a Carmen Miranda, mas não muito ligado ao cinema, mais à música, né? Mas ela conseguiu ter um certo destaque. Né? Destaque também, né? Se pôr nesse imaginário norte-americano. Sou Jorge. O seu Jorge mas assim, ser protagonista de um longa, daí assim, internacional ou lá também, muito raro. A Alice Braga também conseguiu recentemente fazer alguns filmes e séries importantes e tal. Mas uma coisa que é legal, porque assim, quando você vai estudar cinema, geralmente você fala assim, as grandes escolas de atuação são a escola inglesa, né, na Europa, assim, pensando na formação teatral também, relação com Shakespeare e tal, e também tem a escola norte-americana de um certo realismo que surge nos anos 50, com Marlon Brando, ali depois James Dean, depois tem a geração dos anos 70, o Al Pacino, o De Niro e tal, que é um certo realismo que meio que se consolidou no cinema, assim. Você pensa em boa atuação, você mira nisso, né? Agora pensar que tem 2 atores brasileiros, né, como você falou, que ganharam esse prêmio de melhor atuação, fortes concorrentes, drama, concorrendo com gente do mundo inteiro, mostra também que, por exemplo... exatamente, igual você complementou a sua fala, né? Você falou sobre a formação acadêmica deles na Europa e tanto na América do Norte, que é muito mais complexa e preparada para esse tipo de situação, né? No Brasil, as faculdades de teatro, os cursos que formam, assim, geralmente não incluem uma disciplina para você ter atuação para câmera, ou história do cinema, ou atuação para cinema e TV. Geralmente são formações voltadas ao palco, assim, às artes cênicas, né? Eu converso com muitos atores que trabalham com a gente e reclamam disso também, que eles queriam que na formação deles tivesse uma disciplina sobre como atuar para câmera. Eu tô falando um pouco sobre isso, né? Eu tô tentando contextualizar um pouco o parâmetro comparado com os nossos concorrentes, por conta que ano passado teve um pouco dessa discussão. Falar, eu ainda estou aqui, tá concorrendo com a Grada da Agulha, que filme é esse? Aí, posteriormente, Emília Pérez, que era um filme do México ali, juntamente com os Estados Unidos. Então, esse ano não tem nem esse argumento, porque a gente tem o do Irã, como Foi Apenas um Acidente, que é um baita filme, e o Valor Sentimental, que é o filme norueguês, né? Em parceria com a França, se não me engano. Então, não tem esse argumento esse ano, porque são esses 2 concorrentes, sem podemos dizer se esse termo tá correto ou não, se um clubismo brasileiro, podemos falar que são baita filmes também. Sim. Inclusive são favoritos ainda do Oscar também, eu acho que o Valor Sentimental é um grande favorito do Oscar. Sim. Mas eu acho assim, essa questão do reconhecimento, finalizando o assunto dos atores, né? Reconhecimento da atuação brasileira, por exemplo, em Portugal e alguns países latinos, principalmente Cuba, já tive contato com pessoas de lá que assistiam as novelas brasileiras muito e elogiavam muito os atores brasileiros, assim. Eu lembro que eu estava num festival uma vez da Bahia, a Carminha mesmo. Oi? Carminha da Avenida do Brasil, não? Acho que até uma refilmagem, essa. Eu estava em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha, aliás, né, no sudeste da Bahia, num festival lá, e daí eu conheci um cubano, que também estava no festival num curso de roteiro. E daí eu comecei a falar que ele tinha visto de coisa brasileira, e ele conhecia vários atores, né? Eu falei, cara, mas esses atores não se conhecem. Ele falou, a gente é apaixonado pela telenovela brasileira, assim. Ele achava os atores brasileiros, assim, de primeiro nível mundial, né? E em Portugal também, as telenovelas brasileiras chegam lá com muita força e tal, né? Então, já teve casos também de uma novela brasileira, a Escravizaura, dos anos 70, claro. A Lucélia Santos ter ido pra China e ter feito um sucesso também bizarro. É muito legal, porque tem novelas, tem muitas novelas brasileiras que fazem sucesso em lugares inesperados. Pô, Brasil. Mano, se eu não me engano, o Salve Jorge fez sucesso na Tunísia, alguma coisa assim. Umas novelas fazem sucesso em lugares muito específicos, assim. Um movimento que foi muito para o Brasil. Sim, final, mano. Então, mas até complementando aí sobre essa questão dos atores, né? Bem isso, às vezes até a gente mesmo, eu particularmente não gosto das novelas brasileiras, né? Cara, é o que me apetece muito. Você gosta Mas a gente tem que valorizar, porque mesmo esses atores grandes que agora estão conseguindo esse reconhecimento, saíram, né, muito dessas novelas. A própria Fernanda Torres atuou em, assim,
paródias da Globo, coisas ali, né, extremamente genéricas, assim, por assim dizer. E é uma atriz de alto nível, né? De alto escalão, uma excepcional É que a atriz. verdade é que normalmente quando Então, as isso tem que pessoas fazem valorizar também, né? Por mais que- normalmente quando as pessoas fazem esses projetos na Globo, eles normalmente fazem comédia, né? Eu sempre falo, uma pessoa que faz uma bela comédia, ela consegue atuar num bom drama. Consegue, consegue. É mais difícil fazer às vezes comédia. Um adendo, tipo, eu sei que é meio aleatório puxar pra esse assunto, mas a gente viu também o Jordan Peele, que ele também tava mais na comédia e agora ele tá fazendo puta Não, filme sim, de cara. terror também. Eu acho que é mais complexo Comédia fazer. é muito Eu acho que é mais complexo, fácil, difícil você fazer uma pessoa rir, dependendo do ponto de vista. E quando a pessoa tem um grande calibre em fazer uma boa comédia, tem grande probabilidade de ela fazer um bom drama também. Sim. É uma coisa meio desconexa, Parece né? desconexo. Mas falando em comédia, a gente também teve uma sorte, eu acho, desse lance de que algumas indicações não bateram com uma batalha após a outra, né? Exato. Ah, Porque no Globo de Ouro tem Tem essa diferença. tem essa divisão. Luca, que acho que o Batalha tava como comédia. Tava com Terror? Quarto Supremo. Ah, mas eu ri. Então comédia. Mas assim, acho que ainda a gente pode realmente considerar, né? Não, de comédia. comédia. É, Então verdade. esse ainda tem que vai, mas tem uma. Por exemplo, a vencedora de melhor atriz foi a Rose Byrne, que foi por Se Eu Tivesse Pernas, eu Chutaria. Que é um drama pesadíssimo. Ah, Pesadíssimo. mas tem um quê de terror? Eu não vi esse filme. Não, É tem. bem psicológico. É um drama Tá. psicológico bem forte. O filme, assim, eu acho que tem algumas inconsistências, mas a atuação dela é excelente. E, assim, ela tava indicada em comédia, não faz sentido algum, mas ela conseguiu a vitória ali com muito Mas esse mérito. filme estreou no Brasil já ou não? Esse filme? Já, mas Bem aqui no Londrina não chegou. Ah, Foi. Ah, que pena. Tomara que Mas é um bom filme, né? Um bom filme, sim. Gostei. Mas até sobre o Globo de Ouro, acho legal a gente comentar que nos últimos anos vem tendo essa valorização para os filmes internacionais, né? Eles abriram um pouco mais o leque, adicionaram mais membros ali para o corpo rotante do Globo de Ouro. E, por exemplo, esse ano a gente viu aí 4 dos 12 filmes, na verdade 5 dos 12 filmes indicados nas principais categorias de melhor filme, né? Drama e comédia musical. 5 deles foram filmes estrangeiros. A gente teve o Nouvelle Vague, né, um filme francês, tudo bem que com o diretor americano, né, o Richard Linklater. O Foi Apenas um Acidente, filme francês/iraniano. A Valor Sentimental, na Noruega. Agente Secreto do Brasil. E A Única Saída, da Coreia do Sul. Então, dos 12, 5 serem estrangeiros já é assim, uma visibilidade muito grande, bem legal que o Globo de Ouro Não, tá com certeza. conseguindo implementar, né? Eu acho que também tem uma consequência relacionada ao efeito do filme Parasita, né? Da premiação. Não. E foi Foi quando o importante, Hollywood percebeu que... Peraí, nossa, eles fazem filme bom também. Não só isso. 100 anos fazendo filme bom. Filme bom, mas que são filmes que conseguem também atrair a atenção do público e gerar engajamento em rede social, né? Sim, Não, mas na verdade, assim, não foi só, acho, questão de reconhecimento estético, porque, assim, os países, né, fora dos Estados Unidos fazem filmes bons desde sempre. Desde sempre, eu ia falar isso agora, Né? faz 100 anos que faz filme bom. Os europeus e tal. Inclusive, assim. foram que criaram, né? Você É, foi então, os Estados Unidos né? que criou. Agora, mas aí eles começaram a perceber que eles não estavam conseguindo pagar ou ter maior lucro só com a bilheteria americana. Tava pegando muito Que é bem bilheteria importante, que hoje em dia, numa indústria, dinheiro é muito importante. Precisavam ampliar essa. Era importante eles conseguirem ampliar também. Pode ver que boa parte das produções hoje em dia de série de TV, de longas, né, de Hollywood e tal, tem uma espécie assim, já de divisão de atores também de outras etnias, outras origens e tal, Exato. para que o público mundial possa se reconhecer naquele filme. Uhum. Isso está acontecendo bastante agora para conseguir conversar com o mundo todo. Inclusive, a maior bilheteria de filme do ano passado foi Nisa 2. Mesa 2, Então o filme é uma animação chinesa. Chinesa. E esse filme chegou a passar no Brasil? Chegou. Mas fez sucesso de público? Não, No Brasil nem não. tanto. Não, No Brasil, Até mas lá muitos dubladores. assim, né? 95% da bilheteria foi na China. na China, né? E aí eles conseguiram ali bons resultados nos Estados Unidos, saiu É, bom mas resultado, um- mas é. foi focado muito no mercado chinês. É mais um fenômeno global geográfico, né? É. Que é de um país com uma grande população. Mas olha que louco, você falou dos países que estavam finalistas em língua de melhor filme, na verdade, Melhor né? filme, De é. geral, No inglês teve a diferença daí a voz de Hind Rajab, lá da Tunísia, sim. foi indicado, e o Cerati da Espanha também. Os da Espanha também. É, e- Mas, ó, França os e dois. Coreia do Sul, que são dois países que você destacou, são países que têm uma política também de financiamento do cinema muito sólidas muito também. sólida. De pensar Uhum. todo como uma rede, assim. Na Eu França não- tem a questão de formação Uhum. de público, tem muitas salas de cinema no país inteiro, a questão da educação audiovisual
também, para desde criança, eles começam a ver filme francês, e preservam isso também do cinema francês, o estímulo, e conseguiram fazer uma taxação em streaming bem alta. Se não me engano, acho que quase 20%, Quase 20%. algo assim, né? Então, Para o streaming pagar fica para um grande incentivar a exemplo, produção francesa. Fica um grande exemplo pro Brasil, né? O Brasil tenta seguir também. Então, esse poderia ser agora um dos motivos para conseguir convencer o Congresso brasileiro a fazer uma taxação maior para o streaming, né? Porque uma das alegações, por exemplo, da Netflix foi que não tinha condições de manter o valor da mensalidade, se tivesse que pagar uma taxação. Mas aí, ao mesmo tempo, ofereceram 70 bilhões. 70 conto por mês. Mas ofereceram 70 bilhões de dólares para a Warner. Então, assim, condições financeiras existentes. Ele é amigo que fala que não tem dinheiro na segunda e na terceira viagem. Beleza. Não é? Então tem essas contradições, assim. Mas pra gente, então, é muito bom, porque a gente passou um período também que teve um ataque à cultura brasileira, aqui fazia cinema, a jornalistas, assim, Completo, né? professores. Então, assim, passamos por anos aí complicados e agora tá tendo um reconhecimento voltando, uma espécie, né? Uma nova retomada, né? Mas isso é um debate até meio atual, né? Num ponto de vista mais do senso comum da sociedade, é um debate mais comum e mais atual no quesito, assim, a cultura, ela é tão importante, o audiovisual é tão importante comparado com as demais necessidades. Esse é um debate até atual. Todas são importantes. Vinculado até à nossa política, no caso, né? Porque, por exemplo, você tem políticas de saúde pública, saúde em relação ao nosso corpo, física, mas também tem saúde mental também. Exatamente. Não é? E também, por exemplo, para você promover uma igualdade econômica maior na sociedade, você tem que dar condições que as pessoas possam ter acesso à informação, ao conhecimento, e daí a cultura entra no meio. Porque, por exemplo, como é que a pessoa se forma humanisticamente? Ela lê livros. Livros são literatura. Se você não estimular a literatura de qualidade, ou difundir também nossos clássicos também, a pessoa não vai ter uma formação de mundo mais sólida, né? De poder ver um fato histórico de variadas maneiras, de compreender outros pontos de vista. Tá tudo interligado. Acho Exatamente, que a cultura, o valor educacional da cultura. É o mais importante. A gente não fala, todo mundo precisa necessariamente virar um artista. Não é isso que a gente tá falando, né? Mas de ter essa cultura de ter uma visão de mundo diferente, eu lembro quando eu tava, um pouco sua visão. Quando eu tava no colegial, estudando vestibular, daí eu pensava assim, pô, não vou ficar o dia inteiro também lendo. Exato. Livro só e rabiscando coisa, anotando. Vai ficar cansado. Eu pensava, bom, tem que pensar variadas atividades para eu estudar que também sejam prazerosas e tal. E eu pensava assim, então uma vez, sei lá, se possível, né, 3, 4 vezes por semana, eu vou tentar ver um filme ligado à história ou de uma coisa que eu estou estudando, que vai me passar conhecimento, informação sobre aquilo, vai me educar em relação àquilo, e também vai ser uma coisa prazerosa. Então a cultura consegue entrar até nessa parte também. Né, a cultura, na verdade, é uma cultura muito importante para o nosso desenvolvimento intelectual, para a gente começar a debater sobre os assuntos atuais, para o nosso desenvolvimento mental, que você tinha mencionado. Respeitar mais a opinião dos outros, né? Ela é importante para você e até formular opiniões. Porque uma pessoa ser uma opinião, uma pessoa ser um pensamento mais crítico, ela é uma pessoa superficial, né? E automaticamente ela vai ter menos oportunidades nessa vida, na minha perspectiva, não sei a de vocês, sim, entende? Então a cultura é importante. Se você pegar, por exemplo, o caso do filme Foi Apenas um Acidente, né? Do Jafar Panahi e tal, que é do Irã, com produção com a França, né? O Sinassi foi preso e tal. Vamos pensar assim, se um professor em sala de aula tivesse só discutindo conceitualmente a sociedade, por exemplo, uma pessoa que foi torturada por um regime opressor, ela tem um direito legal de depois, se algum dia, encontrar esse torturador e fazer o mesmo e tal. Vamos supor que tivesse uma discussão num curso de direito, numa faculdade e tal. Isso seria uma discussão conceitual tal e mais racional, talvez. Sim. Agora, assistindo ao filme, você consegue ter acesso a esse dilema moral, né? E faz essa reflexão, incluindo também o ponto de vista emocional, né? Até os últimos filmes. Você tem essa dramatização, então você, né, querendo ou não, consegue ampliar um pouco mais sua perspectiva. Pegando um parâmetro um pouco mais simples, mais complexo dentro de suas vertentes, a gente consegue analisar, assim, uma pessoa que está estudando sobre história, mais precisamente sobre a democracia e também sobre a ditadura militar. Ela fala, cara, mas será que eu tô lendo aqui, eu tô entendendo sobre a sua complexidade, seus pontos negativos, mas será que a ditadura foi tão brutal, tão dificultosa, assim como as pessoas falam aqui no livro? Aí ela vê um Ainda Estou Aqui, ela fala, caraca, realmente. Ou aí ela vê as pessoas que foram realmente caçadas como agente secreto, e ela tem uma dimensão mais ampla sobre a situação, através de uma mídia que está dentro da cultura. Então isso é importante também. Ela complementa. Pra gente entender justamente o passado do nosso próprio país, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas não conseguem visualizar, né? E precisa, às vezes, de um filme pra justamente conseguir expor isso, né?
Não, total. importante. Por isso que eu defendo até, assim, se pudesse ser mais usado até o conteúdo audiovisual em escolas, né? Sim, Vamos debater. Aí o esse professor. exemplo é perfeito aí Foi Apenas um Acidente, né? Né? Colocar esse filme e depois debater. Será que é algo moralmente aceito, moralmente não aceito? Sobre o fim da. Uma baita discussão. Um assunto mais atual, o fim da escala 7x1, ou também sobre a desigualdade social, como o Brasil é um dos países com maior desigualdade social. Qual que são os filmes, pô, que horas ela volta? É um baita filme pra você bater sobre esse tema. Então, a cultura, ela sempre vai complementar muitos dos debates atuais, ela vai incentivar o seu desenvolvimento intelectual e vai tentar também, às vezes, te trazer uma tranquilidade mental que você precisa naquelas diversidades do cotidiano. Eita, falei bonito agora. Um filme também Tem uma de redação. reflete muito isso. Ilha das Flores também. Ah, que é passado em escolas, né? Esse acho que foi esse- absorvido, sim. Esse filme Então, esses Mas a foram. história do Brasil, por exemplo, tem vários filmes que, tudo bem, pode ser que alguns filmes de ficção tenham liberdades poéticas e tal, normal. mas daí cabe a professora ou professor que estiver apresentando comentar, ó, é um filme de ficção, então teve algumas coisas que foram feitas a fim de dramatizar, né, a história da melhor maneira, pro público e tal, e fazer, né, um pouco dessas imprecisões. Mas a questão do uso do audiovisual está começando a ter mais. Eu percebo que tem, por exemplo, iniciativas como o canal Curta, que é um canal que até que a gente, na produtora aqui em Novos, fez parcerias. Eles têm um programa chamado Curta Enem, e Curta Edu, que professores podem solicitar documentários, os mais variados temas e tal, para passar para os alunos e usar em sala de aula. A gente teve 3 projetos que foram utilizados para esse programa. Um era o documentário sobre Lima Barreto, o escritor. Então, em aulas de literatura brasileira, passarem o documentário do Lima, super ajuda. Teve os dos cientistas brasileiros, que a gente fez uma primeira série contando a história da ciência brasileira. Também foi bem solicitada. E, por último, Libertárias, Mulheres Inspiradoras na História do Brasil, que a historiografia oficial não dá tanto espaço para algumas mulheres. Né? É basicamente uma história contada por homens, né? sobre homens e tal. E daí a gente fez a série Libertárias pensando nisso também. Exatamente. Muito bacana mesmo. Fundamental, né? Fundamental a gente ter mais produções desse tipo realmente para criar uma consciência maior dentro do país. E as leis de incentivo público, né, cada vez mais fundamentais, até no próprio caso do Wagner Moura, você citou no caso do cinema pernambucano, o quanto ele cresceu aí dentro desse século, né? Mas a Bahia também, né? O Wagner Moura sempre fala isso, que essas políticas de incentivo, né, à cultura foram determinantes para a carreira dele. E a gente pega, por exemplo, o teatro, né, onde ele começou ali fazendo aulas, surgiu ele, o Lázaro Ramos, o Vladimir Brich, 3 atores aí que são, né, fenômenos agora aqui na cultura brasileira também. O conto tá dando resultado, né? Pessoas famosas aí que estão conseguindo, né, cada vez mais desenvolver também a cultura. Não, total. E a Bahia tem uma tradição nisso. Nos anos 50 teve um Walter da Silveira, que é um editador cultural, que influenciou a geração do cinema novo, principalmente o Glauber Rocha. Que muita gente estava ligada a esse pessoal da universidade fazendo teatro, depois fazendo cinema. A Helena Inês também estava nesse movimento, o Alton Bastos. Sim. E daí são nomes que depois ocuparam uma posição central, né, no cinema e teatro brasileiro e tal. Então, assim, tem total relação. E o Kleber também, só complementando agora o Agente Secreto, ele tem um papel de formador também de novas gerações de realizadores e de público em Recife, porque ele programou por muito tempo a Fundação Joaquim Nabuco, né, por anos e anos, e também, recentemente, ele passou a ser curador agora do IMS, o Instituto Moraes Salles, em São Paulo, né, e acho que também uma sala no Rio de Janeiro. Então ele continua até, né, curiosamente, como programador, como curador. É legal, acho que o Scorsese faz isso a nível mundial, né? Quando ele, pela fundação que ele preside, ele ajuda a restaurar filmes, recuperar, passar filmes em outros países e tal. Mas o Kleber também, da sua medida, assim, em Recife, e agora também pensando no público São Paulo e Rio. Já, né, totalmente popular agora, né? De Agora fato. ficou bem popular. Agora então. ele conseguiu assumir essa posição de destaque, né, nacionalmente. De Sim, fato. e hoje pela manhã eu estava vendo uma entrevista dele no Lincoln Center, em Nova York, e ele estava comentando uma exibição do Cabra Marcado para Morrer, do Coutinho. Você viu isso aí? Eu vi. Que ele indicou como se fosse uma programação complementar ao Agente Secreto, né? Secreto. Ele queria que fosse complementar ao Bacurau, mas depois na época não deu certo, da pandemia, mas ele foi agora com o Agente Secreto. E daí ele apresentou para a curadora lá do Lincoln Center para o público a trajetória do Coutinho, a importância desse filme para o cinema brasileiro, que fala do Brasil, né, dos anos 60 e 80, várias questões e tal. E também, então, ele está tendo esse papel também de difusor, assim, de um cara que também está difundindo o cinema brasileiro para o mundo, né? Ele falou, toda vez que pedem para ele uma indicação, ele manda o Cabra Marcado para Morrer e tal. Eu vi, ele sempre fala, né? o Cabra Marcado pra Morrer e o Pichote também. São 2 filmes que ele cita Pichote, assim, constantemente.
E o Pichote, Eu sempre falo também. o Pichote, se eu não me engano, vai sair agora numa leva nova da Criterion Collection, Vai que é ter. aquele selo, né, de Nova York lá, que talvez seja a melhor coleção de Blu-rays do mundo, Blu-rays, assim. né? E talvez, e pra mim, eu acho que o melhor streaming do mundo também é o deles, assim, é muito bom. Vai sair. Já tinha saído Limite, do Mário Peixoto, com restauração bancada pelo Scorsese, e que o Walter Salles também foi um dos patronos desse filme, ajudou a preservar o filme também. E agora tá saindo o Pichote do Babenco também. E se eu não me engano, o Kleber tem alguma coisa a ver também. Eu não sei se você tá como um dos patronos aí, eu acho que ele tá tem a ajudando ver também? Tá ajudando. Pode ser, né? Porque Porque ele tava envolvido é também. uma coisa legal também, porque o público de fora conhece pouca coisa do cinema brasileiro. Assim. Toda vez que eu converso com um redator estrangeiro e tal, pergunto, eles têm alguma informação. City of God, City of God. Não, mas até o cinéfilo de raiz mesmo, assim, porque. Não porque eles não têm interesse, é porque talvez seja difícil achar coisa não cópia vem, legendada Legendada. na língua deles, assim. Exato. Difícil, né? Sei lá, então é complicado. Assim, tirando, sei lá, o cinéfilo francês, italiano, português, americano, talvez tenha acessado algumas cópias. Agora, outras línguas, assim, não sei se foi tão difundido assim. É difícil. Eu lembro quando eu tinha a idade de vocês, assim, em a locadora, você não achava nenhum filme do Glauber Rocha. Não achava quase nada do cinema novo. História do cinema brasileiro, você não tinha, assim, os clássicos, não tinha quase nada lançado em VHS. Tanto quando lançaram no final dos anos 90 Terra em Transe, em 97, assim, na banca, eu falei, nossa, não acredito, vou poder ver Terra em Transe. Era uma loucura, cara, na internet. Porque Era bem de os filmes fato, não tinham fita cópia certa. circulando em película. Você só ouvia falar desse filme só. Nossa. E- Agora com o Telecine, Canal Brasil, você tem ali É. bastante, você consegue assistir Sim. Terra em Ou- Transe, desde o diário. Só coloca o nome do filme Drive, Vários filmes. Então, Torrent. Mas é que, maluco, porque vocês nasceram nesse contexto que já estava acessível, né? Tava bem assim. democratização É, né? né? também. Que é até Mudança interessante. do digital pra película também, então foi tipo. Da película pro digital, né? Então você via também em relação a isso que muitos cinemas, assim, eu acho que na época que o André ele me deu, inclusive tá lá em casa até hoje, ele me deu a cópia do trailer 35mm do Mad Max, A Estrada da Fúria, e ele falou que na época que ele trabalhava no Catuaí e tal, que lá para 2013 também mudou isso e tal, que começou a mudança do digital, da película para o digital e tal, e que era muito mais fácil, que, nossa, era revolução, assim, como, tipo, também foi uma mudança, assim, também das videolocadoras para o streaming também. Eu me lembro até hoje que tinha 100% vídeo aqui, da Higienópolis, que agora virou a Relva Verde, que é uma loja de produtos naturais, e que eu ia todo final de semana lá, alugava filme, pá, comprava, todo mundo já me conhecia lá, então, sabe, era maravilhoso ver isso, ver essa relação assim, sabe, então, e ver o quão teve essa mudança assim, sabe, nesse tempo assim, tudo mais facilitado, A tal, nuvem, né? Facilitado. Você consegue digitalizar, você passa ele no Exato. backup, Até no YouTube. joga vocês no também, nuvem, tá? no link do Drive, você consegue passar para centenas de pessoas. exato, tem. É que eu não acho, pra ser sincero, essa visibilidade, essa forma mais fácil de ter acesso a determinadas obras, eu não acho tão ruim. Eu acho positivo. Eu acho positivo. Até no seu caso, né, Vitinho? Você sempre fala desse sentido de quanto a pirataria te formou um cinéfilo. Sim, é a minha primeira vez que eu fui pro cinema, eu tinha 17, 18 anos. Primeiro contato que eu tive com o cinema. Fui no Debi Lloyd 2. Esse foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Infelizmente. Mas de Santa Bárbara? Não, daqui de Londrina. Que eu nunca tinha ido no cinema até então. Cara, 2017, 2016, por aí. A Debbie Lloyd Foi seu primeiro aí do cinema. Do cinema, mas até então era só pirataria. Eu consigo lembrar exatamente quando foi a primeira vez que eu fui ao cinema em Londrina, porque eu vim prestar vestibular em 96, né? Ou seja, há exatamente 30 anos. Daí, em julho de 96, que era o vestibular de inverno da UEL, na quarta-feira, aquela promoção, vim no Vila Rica, ver Missão Impossível, o primeiro, do Brian, direção do Brian Palma, com o Tom Cruise. Primeiro. Acredita, lotadaço o cinema. E tinha esse lance legal também, os filmes estreavam às sextas-feiras, É verdade.
Então, sexta-feira geralmente dava uma galera bastante, porque era estreia. Fim de semana também, Catuaí, eu lembro, lotava totalmente. Agora, quarta também é o dia que lotava muito, porque era o único dia que era mais barato. Porque era metade. Todo mundo indo. Segunda, terça e quinta ficava esses dias meio vagos, assim, e tal, quando você queria ir num dia mais calmo. Isso foi um negócio positivo que os cinemas fizeram, de colocar essa questão da promoção já durante toda a semana, né? Segunda, quinta, normalmente você já tem a promoção. Que a gente já tinha TV a cabo em casa, mas, lógico, não tinha essa questão dos streamings, né? Tão grande. Tinha essa variedade. A Sky tava Você tinha que tomar uma data que o filme ia começar também pra conseguir. Não, era gravar em vários eu programava o vídeo pra poder ver alguma coisa. Tinha uma limitação de você esquecia. Esquecia, era chato, né? O mundo ideal. E também tinha as locadoras também, igual no Deliveroo também, que era uma coisa que também tinha você bem massa. Mas esse lance, então, eu lembrei agora de uma fala, pensando no Globo de Ouro, do Stellan Skarsgård ganhando o ator pelo documental. Foi muito bonito, né? Porque ele falou, parece que ele tava emocionado, né? Também falando. Que filmes são feitos no cinema. Filmes no cinema. Mas, então, eu acho assim, é uma luta nossa, né? Tipo, a gente que faz filme, vocês também que divulgam cinema pelo podcast e tal, os filmes serem vistos no cinema. Imagina, não pode esquecer também que acho que são 8% das cidades do Brasil que tem sala de cinema. Né? Que igual você teve a sua experiência na sua cidade também, também, a gente tem que valorizar também que algumas pessoas vão ter acesso e vendo no seu computador em casa, na tela da TV em casa. E que isso também é importante pra formação também, né? Querendo ou não, vai ser importante. Eu tenho um amigo meu que, inclusive, tipo assim, na cidade dele não tem cinema, então ele tem que ir pro cinema da cidade dele. Tipo, o cinema mais perto, a cidade mais perto é Uberlândia, assim, o cara, tipo, mais ou menos 1h30 até ele chegar lá e ir no cinema, então, pô... Nossa, o filme tem que ser bom, hein? Sem falar. Não, deslocar pra... Eu lembro que quando na minha cidade, eu tinha que ser muito bom pra você sair da minha cidade pra ver. Então, esse que é o foda, você tem que se deslocar, sair da cidade, você tem que pagar seu ingresso, você tem que comprar pipoca, às vezes, pagar estacionamento, às vezes. Aí você pensa a tristeza que foi sair da minha cidade pra assistir Doutor Estranho 2. Nossa! Mas eu não sei se a geração de vocês pegou também um hábito que era muito comum nos anos 90, e eu acho que também era dos meus pais, e talvez dos seus pais também, que era assim, quando você estava começando a ter as primeiras saídas de casa com uma namorada, tal, alguma relação assim, um convite que você fazia que era aceito assim, pela família da garota e tal, vamos ver um filme e tal, com 15, 16 anos e tal, e geralmente os pais da moça liberavam, você vai ver um filme no cinema. Até hoje. Então, essa geração até hoje essa técnica aí. Então tem também um lance de jovens irem ao cinema como espaço de uma certa liberdade, né? Certa liberdade. É Relações, algo, acho que... O que é também contraditório, porque é uma sala fechada que você vai ter várias pessoas, em teoria, né? Várias pessoas em volta e tem câmera em tudo quanto é lugar. Mas tem câmera na sala de cinema. Já falaram algumas coisas aí que pessoas já viram dentro de uma sala de cinema. De repente a menina olha e fala, Vitor, por que você trouxe pra sessão vazia? Eu, tá tudo conforme planejado. Conforme planejado. Mas eu vi também uma coisa que, agora, novamente na transmissão do Globo de Ouro, que por causa daquele filme que tem do K-pop, K-pop. parece que o público cantava junto as músicas e voltava no cinema pra poder cantar todo mundo. Já chegaram? Porque o lançamento da Netflix é uma produção da Sony Animation, e aí foi comprado pela Netflix, só que assim, colocaram no streaming e estourou assim na hora. Foi um grande sucesso, o maior filme mais visto da E história. a Netflix, aproveitando o hype, lançou nos cinemas. E aí. Já tinha assistido, mas foi ver pra ficar cantando as músicas. É disso que aconteceu aqui no Brasil, ficou um final de semana só, né? Na época do Halloween que teve. E aí eu vi esse filme, tipo assim. Passou no Boulevard, passou no Catuaí e passou no Norte Shopping. 3 vezes no cinema. Não, assisti 2 vezes. Você cantou as músicas também? Não. Mas foi um filme que eu me envolvi, foi um filme que eu gostei. O nosso representante mais novo. Coisa que eu fico... É bem filme pra geração mais nova, né? Coisa que eu fiquei impressionado. Incentivos visuais, se não pega no celular. Coisa que eu fiquei impressionado que... Pô, eu peguei a sessão, no Next D do Boulevard e tal, e... Cara, tinha sessão legendada. Tinha sessão legendada do filme
Next de coisa que é muito E provavelmente estava cheio. Mas como é que tava público? Não Ah, não tava. tava É porque cheio. eu peguei o primeiro horário, né? Que era a hora das 12 horas. Mas depois Não dou. teve uma hora das 15 que tava bem cheio até, tava bem movimentado. Vocês querem falar mais uma coisa do Globo de Ouro? Porque eu ia puxar pro livro. Sim. Aliás, o livro tá aqui também, ó. Verdade. É verdade, o Grota trouxe aqui pro vídeo também. Eu e o Dudu já conseguimos ir na estreia do livro. Presente pro nosso pequeno Guedes. Porque a gente vai fazer um filme sobre a vida dele também. Rapaz, bem dramaturgo. Vai ser a primeira produção do podcast. Pronto, eu gostei bastante de algumas ideias debatidas no Fantasmática, porque ele vai um pouco contra o cinema narrativo, né, e suas ideias debatidas, que você fala que não necessariamente um filme precisa contar uma história. Você fala muito sobre o invisível e o visível no livro. Eu queria perguntar a você o que representa o visível e invisível de uma forma mais metafórica pra você. Ah, legal. Bem, até o título do livro tem a ver com isso, né? Fantasmática, como se a gente pudesse filmar fantasmas, aquilo que não tá na esfera do visível e tal. A ideia ali era tentar estimular também a criação de filmes que fossem nessa vibe de não filmar exatamente só, por exemplo, o que acontece com uma personagem, numa situação dramática, num aspecto mais externo da situação ali, do que você tá vendo, de objetos ou dos atores ali e tal. E sim da realidade interna da personagem, né? O que acontece na sua mente, nos seus pensamentos, seus sentimentos e tal. E esse mundo interno das personagens é o que mais me fascina querer procurar no cinema, nos filmes. E a gente pode conseguir investigar da forma como você posiciona a câmera, como você monta ali mais ou menos a mise-en-scène, a encenação, a forma como os atores também se aproximam, se apropriam do texto também, às vezes de uma forma não naturalista, o ritmo que eles conseguem inserir entre um diálogo e outro, e também muito, acho que pela direção do olhar dos personagens, como se você conseguisse captar ali que um personagem às vezes está olhando para algo, mas no fundo você está identificando algum elemento no mundo interno da personagem. Às vezes você não consegue iluminar isso. Isso acontece muito, por exemplo, no filme que a gente vai debater sábado agora, não sei quando vai ser exibido e tal, mas esse sábado, dia 17 de janeiro, o Valor Sentimental, eu acho que tem muitos momentos que a gente tem silêncios ali, principalmente o Fantasmático defende uma expressão do silêncio, né? Seria momentos em que você consegue entrar no mundo interno da personagem. E se aproximar do que está acontecendo ali em termos de sentimentos. Gravar o interior daquela personagem, saber sobre seus sentimentos e não necessariamente com diálogos muito expositivos sobre aquela situação, né? Porque o cinema narrativo basicamente faz o quê? Geralmente ele mostra uma sessão dramática e daí ele explicita o conflito a partir dos diálogos de maneira muito frontal, né? Sim. Que é uma coisa boa também, dependendo do filme pode ser maravilhoso. Pode ser. E eu achei. Eu gosto bastante desses filmes com mais ou menos esse parâmetro que você tá mencionando aí agora. E como você acha que a compra agora, né, da Netflix com uma das empresas mais consolidadas antigas do cinema, Warner Bros., lançado em 1923, como você acha que afeta esse cinema que você defende? Cara, eu acho que é um pouco triste pensando comercialmente, porque vai se criar um monopólio cada vez maior para Netflix, né? E eles estão, desde acho que 2012, que a Netflix começou a produzir filmes. Talvez, né? E teve maior visibilidade também, depois desse período aí também. O primeiro filme original é 2015, 2016. Por Acho que 2012 provavelmente a série House of Cards, uma coisa assim. Não é da Netflix, é de alguma TV americana. Que eles só Mas meio que fizeram como vê se era só streaming, mas o acho que original foi a partir de ou 2015. que começou a ter a assinatura no Brasil, talvez em 2012. De uma forma bem recente, né? Foi em 2012. Recente, né? Começou a se falar o termo streaming, algo assim, né? Então, eles começaram a produzir de uma forma assim interessante pra gente, público, poder assistir na hora que você quer, né? Ou ver uma série do começo ao fim, sem esperar por episódios cada semana, ok e tal. Mas começaram também a introduzir uma certa linguagem que vai se tornando hegemônica depois desses anos e tal. Que você tem, por exemplo, assim, você tem uma série de conflitos dentro do filme. Tem um conflito maior, que vai ser resolvido ou não, talvez no final, no último terço do filme, mas você tem aqueles pontos de virada ali, mais ou menos, pro personagem. Fica até um pouco formulado, né? Sim, e daí já existia isso, manual de roteiro de Hollywood, mas ainda não de maneira tão explícita quanto você vê na Netflix. Ou com tanta frequência. Com tanta frequência. Você começa a ver 2, 3, 4 séries, às vezes que eles fazem, ou filmes, e começa a perceber alguns padrões, assim. Tem algumas exceções, eu Mas acho. a verdade é que é essa. Hoje em dia, a Netflix, até pra galera mais comum, pra uma galera mais especializada e crítica, ela se tornou sinônimo de ruim, porque ela sabe que é o que mais se comercializa. Ela vai tentar atrelar uma história simples, uma história mais previsível, porque ela sabe que muitos dos seus assinantes não vão prestar atenção se for complexo. Ou muitos dos assinantes vão ficar vendo o celular, ou eles já vão pra outra rede social, e o tempo de tela
ela numa plataforma é importantíssimo, é um termo muito valioso para essas empresas. É. Então, um pouco dessas vezes ela começa a focar uma obra mais complexa, com diálogos menos expositivos. Até que eu gosto muito de Dark por conta dessa complexidade. Então não faz muito sentido ela também não focar naquilo que não dá muito certo pra ela. Sim. E ela acaba virando sinônimo de má qualidade. Essa é a verdade. Só complementar, eu conheço muita gente que vê séries na Netflix enquanto lava a louça. Ou seja, não tá assistindo, tá escutando. E aí o que eles fazem agora é justamente isso, fazer um roteiro extremamente expositivo pra explicar tudo que tá acontecendo pra pessoa não necessariamente estar assistindo. Que tá né? olhando, né? Só que Isso é realmente... Mas uma coisa era quando ela fazia somente com os produtos dela, na plataforma individual dela. Uhum. Agora a gente pega um parâmetro mais amplo quando ela compra uma empresa do calibre da Warner Bros. Ele tem direito Tá de tentando comprar o Warner, né? É verdade. diversos É que universos. eles conseguiram agregar um valor pra marca Netflix, que foi uma coisa muito rápida, assim. Muito rápida. Como teve a questão de ser o primeiro streaming que ficou mais famoso do mundo todo, essa forma de ver filmes de maneira diferenciada. Então, assim, se você tivesse, por exemplo, vendo uma coisa na Netflix, você já tava meio dentro do hype, assim, que tá acontecendo. Então, todo mundo começou a ver, quase pra se sentir também, assim, dentro de algo novo e tal. Meio pertencente a algo. Porque sente algo novo. A Apple consegue fazer isso com os produtos dela, né, às vezes, assim, nem sempre dá certo, mas a Apple vende uma coisa do design, do objeto, do celular, ou do computador e A tal. própria marca. Então, né? você se sente aquele assim, não, status, assim. Vende então, um status. a Warner, talvez, por ter sido criado num outro contexto histórico, né, tipo, há mais de 100 anos e tal, eles tiveram um auge, né, até os anos 60 ali, mais ou menos, depois começa a ter a crise dos estúdios. É. Mas, lógico, o acervo que a Warner tem, tudo que eles produziram ao longo de anos, tá, uma coisa, né, imensa, assim, Exatamente. né, forte. E dentro dessa compra, estariam também serviços como da HBO, de streaming A também. DC Comics. E a HBO acho que vai ter séries, né? as melhores séries, né? As séries mais, São da hoje em HBO. dia, as séries mais são aclamadas, todas com lá, altas notas no MDB e outras plataformas de crítica, são da HBO ali. São da HBO. A gente pega ali. Até que quando ela surge com esse slogan: fazer cinema pra TV. É. Sim. Na virada dos anos Foi 80. uma grande evolução. Então, Game of Thrones, Westworld, A Família Soprano, Successions. Olha que loucura. Tem um filme do Gus Van Sant que ganhou um Palma de Ouro em Cannes, que é O Elefante, e foi feito pra HBO. De elefante. Eu assisti lá também. HBO? Então, Eu assisti na é HBO. muito massa. Então, assim, a HBO tava quebrando essa fronteira entre cinema e TV, né? Mas, então, acho assim, eu acho que pode ser negativo pro contexto do audiovisual de forma geral, no sentido de se a Netflix conseguir efetivar a compra, e daí contribuir para que não tenha essa diversidade de linguagem, né, estética, que pelo menos assim, a Warner e a HBO são contextos também comerciais? São, mas mesmo assim ainda preservavam algo, né, ainda diferente. Agora sim, a Netflix tem também algumas coisas de exceção que são boas, assim, por exemplo, eles ajudaram na restauração e na construção de um filme do Orson Welles que estava inacabado, O Outro Lado do Vento. Lado do Vento. Né? Que é um filme que foi nos anos 70, inacabado e tal. Em 2015, se não me engano, o centenário do Wells lançaram, né? Algo assim, né? Ou mais à frente, 2018. 15, 16, 2018. 18, na verdade, foi 18. isso. E fizeram um documentário sobre também o processo e tal. Então isso eu achei muito Foi louco, bem né? legal. Tem um filme do Wells na Netflix e também um documentário sobre, assim. É uma excelente sessão. Outra exceção também, fizeram o filme irlandês do Scorsese. Liberdade total. Quase 4 horas, se não me engano, eu vi no cinema. né? Eu consegui ver no cinema, tava em Brasília no festival. Mas você não acha que ela tem tenta. Lucas, né? Mas você não acha que é tipo, ela faz isso, eu posso estar equivocado, mas você não acha, tipo assim, pra tentar agradar um público mais Sem crítico? dúvida. Ela fala, não é como sim, se fosse total. assim, a gente é do bem, não. Vamos fazer pra essa galera aqui também, né? Não vamos esquecer deles. Oscar deles. Guilherme Doutor, recentemente, eles tentaram incentivar ele. Na verdade, precisa de grandes diretores, não à toa. Scorsese tentou trabalhar, o próprio. Mas a verdade é que eu Fincher, enxergo, Del Toro. eu enxergo muito que os executivos estão numa reunião e falam, eles não se importam muito com esses filmes, essas obras, mas eles têm que fazer isso pra agradar ou ser uma questão mais artística. Eu enxergo dessa forma. Mas eles também tinham essa linha de assim, ó, um outro filme a gente tem que fazer de prestígio pro estúdio aqui. Né? A Globo também tinha isso com as séries do Luciano Carvalho. Todo meio que produz assim, pensa assim, não dá pra gente fazer também só pro público. A gente tem que ter um negócio mais requintado, né? Tem uma coisa que eu achei muito engraçada. Foi minha série de comédia favorita do The Studio. passado, do estúdio. É muito bom. Porque volta e meia é um chefe de estúdio e tal, eles discutem muito isso. Não, temos que fazer um filme. E eles vão fazer sei lá, o muito engraçado homem, isso. o homem escavador 9. Começa lá. Ô, Pires, tem isso aqui, mas vamos chamar agora David Fincher fazer a maior obra da história. Daí ele fecha um contrato com o Scorsese. O primeiro episódio foi o Scorsese, né? Do estúdio. O Scorsese vou fazer cinema. Eu não assisti esse porque ela tá na Apple TV, né? Explica Tá, muito Apple bem TV.
o modo de pensamento de um estúdio, que a gente sente assim, eles vão estar visando lucro, então eu não consigo colocar a Netflix como o grande vilão, porque eu acho que é um processo que vem de vários anos, Sim, não é exclusivo do não dá pra Netflix, é imaginar. comércio. Há 30 anos também a gente falava, os estúdios, dá mais abertura pra filme de arte também. Exato. Assim, todo momento histórico vai ter esse contexto. Queira ou não, o blockbuster sempre vai fazer dinheiro, né? Sim, é difícil. Um adendo que me preocupa muito é a Netflix lançar seus filmes pro cinema, porque essa fusão da Warner com a Netflix, porque a própria Netflix afirmou que os filmes da Warner só vão ter 17 dias de exclusividade no cinema. Isso com uma cláusula de 2 anos só. Essa questão da diminuir a janela, né? Que é de tempo de cinema. Então, isso realmente é preocupante porque a gente está sempre lutando pelo hábito de poder ver filmes na sala de cinema. Se você começa a fechar, restringir a janela, cada vez menos os donos de sala vão ter condições de conseguir lucrar com o filme. Imagina se, por exemplo, um filme, agora que a gente teve esse fenômeno gigante que foi Superman agora, imagina se Superman fosse exibido nessa quantidade, nessa janela, assim, sabe? Seria um debate possível, assim, um sabe? debate atual porque a gente, lá na década de 30, 50, o cinema vai acabar com a transição do cinema mudo pro falado, tinha esse debate. Aí com os anos 80, com a inserção da televisão, o cinema vai acabar. É um debate sempre muito atual. Não quer dizer muito atual, não. Ele é um debate sempre recorrente que o cinema vai acabar. Mas acho que pela primeira vez o debate não é o cinema de fato vai acabar, mas eu acho que as salas de cinemas podem acabar num futuro não tão distante. Ou você acha que essa afirmação ela é incoerente? A gente está vendo esse movimento, por exemplo, no Brasil, houve uma queda das salas de cinema dos anos 70, 80, 90. Depois, com o surgimento da Ancine, uma política de estímulo à abertura de salas, daí houve um crescimento. Então a gente está ainda no momento de crescimento de salas, cada vez mais salas e tal. Comercialmente, eu sinto que pós-pandemia, os donos de salas sofreram bastante mesmo, com a queda de público, porque estava vindo numa curva ascendente, cada vez mais. Né? O ano mais lucrativo da história. Lucrativo. E eu ouvi um dado que... Vingadores passou por 6 meses no cinema. Parece que em 2019, se eu não me engano, 9 filmes passaram de $1 bilhão de dólares de lucro no mundo todo, né? E em 2025, que fechou a conta agora, acho que apenas 3, né? Então, Então, o Mediar, o Avatar e o Isotopia. Apenas 3. Né? Então, apenas 3. Então, assim, tem uma redução, porque imagina, teve toda uma geração aí que queria começar a ir na sala de cinema, só que estava em casa preso por causa da pandemia e se habituou a ver estreias, filmes novos lá em casa no foi aí que o streaming estourou de vez, né? Então, assim, alguém que tinha 12, 13 anos, né? Quando você começou a já escolher os filmes que você queria ver, assim, que tinha isso em 19, 20 na pandemia, agora, por exemplo, já tá com 17, 18, já acostumei, vem em casa no celular, tanto faz onde eu vou ver o filme. Então, teve essa perda desse público e tal. Eu acho que talvez vai acontecer algo assim que, a partir do momento que a gente vai reduzir, acho que a quantidade de salas. Os cinemas talvez não abram mais todos os dias, talvez. Eu já sinto isso em Londrina, por exemplo. Os nossos 2 cinemas de rua, o Ouro Verde, que momentaneamente está fechado, só abre de segunda a quarta. E o Vila Rica, que vai reabrir agora dia 15, né? Só abre ele abre quinta, sexta e sábado e agora vai também abrir segunda e terça para algumas sessões excepcionais, né? Então, não abre todos os dias. É uma realidade que talvez alguns cinemas vão ter que enfrentar. É uma adaptação, né? Se você for pensar, há, sei lá, 30 anos, talvez fizesse sentido realmente, né, você ter horários assim, 2, 4, 6, 8, várias opções que a pessoa, né, ela tinha poucas opções em casa e ia ver na sala de cinema. Mas agora, com tantas opções, na palma da mão, no notebook, série na também, TV né, e tal, não sei se os cinemas vão conseguir Cortar. comportar. Mas é bom. Então... É bom ver essa opinião, com base na sua perspectiva, que normalmente quando a gente aborda essa pergunta, a pessoa sempre vem muito otimista e superficialmente ela fala, não, o cinema não vai acabar. Mas é bom ver essa opinião sua falando que vai ser um processo adaptativo, né? Talvez elas não acabar por completo, é uma palavra muito forte, mas talvez fecharem horários, uma redução, é uma coisa mais coerente. Então é bem interessante ver essa parte da sua opinião. Eu acho que sempre vai ter ainda, por exemplo, a gente tá falando agora de 2025, né? Vocês têm 20 e poucos anos, você tem menos de 20, né? Eu vou fazer tempo. Mas daqui a 50 anos, vamos supor em 2076, esperamos que vocês ainda estejam querendo ver filme no cinema. Sim. Né? Eu provavelmente não vou estar aqui, mas na terrestre e tal. Mas se eu tiver, vou estar com 96 anos, ó, o Manuel de Oliveira, assim. Mas nonagenário querendo fazer filmes. Mas vocês provavelmente ainda vão estar ativos, tal, com 70 e poucos anos, e vão estar querendo dizer para seus netinhos, possivelmente. Olhando pro Lucas e falando, Lucas, Vingadores 76. Imaginou?
Mais ou menos. Será que daqui a Mais ou menos, e Furiosos. daqui a 50 anos não vai, talvez, haver uma tecnologia que a pessoa põe um óculos e de repente todo um filme vai pra uma realidade já alternativa de já tá fato. tendo opções assim, estão querendo fazer São muitas isso, né? opções, muitas, Já tem o próprio muitas Batman. probabilidades, né? Ou também uma tecnologia que você, na verdade, não assiste só o filme, você entra no filme. O próprio Admirável Mundo Novo cria um conceito desse, que é o ser sensível. Exato, já Porque tem você você sente exatamente Sente, todas as sensações que o filme tá te passando. Então, Que é um, eu não é um consigo caminho. mudar disso existir. Mas... Vai ser uma coisa, vai ser tipo um sebo, vai ser mais, vamos pro cinema pra tentar a sensação de ver um filme como nos anos anteriores. Então, A coisa mais nostálgica, mais né? nostálgica. Então são muitas probabilidades, né? eu acho que o cinema vai se readaptar, mas acabar, eu acho que isso A nunca própria vai Warner acontecer. fez uma crítica assim. É um filme horrível, eu concordo que foi o Space Jam, o segundo que teve, que meio que. Muito legal que o Nuno sempre tem um parâmetro mais jovem, a gente tá debatendo com ele. É guerreiros do K-pop, é... É o menino David Fincher, o assassino. Brincadeira. Mas você nasceu na década passada, dos anos 2010? É, Nasceu- 2008. Ah, 2008. não, então dos anos 2000. assim. É. Tá perto da gente. Tá, Enfim. 4 anos de diferença. Enfim, mas no Space Jam você vê que não é uma realidade tão distante assim que cria um personagem que você entre dentro do filme na pele daquele personagem. Sabe? Então, tipo assim, não é um futuro tão distante assim, não é um futuro tão impossível assim, porque a gente já tá vendo a evolução da tecnologia extremamente rápido assim. Sabe? A gente já tá vendo coisas que a gente nunca imaginou. Agora com a IA, que, sei lá, já pode pode, se duvidar, até matar sem precisar pensar por comando de alguém fazer isso por vontade própria. Ou até mesmo comandos um pouco mais explícitos, comandos um pouco mais abusivos por vontade própria. Então a gente está vendo isso com um pouco mais de frequência agora e a gente ao longo dos anos a gente pode vivenciar isso, essa queda assim. Então até mesmo o próprio Bong Joon-ho, quando lançou o Mickey 17, falou assim, vejam o filme no cinema e tal, para também valorizar a versão do diretor que foi a que ele pediu, a versão final que foi a versão que ele pediu, e o filme infelizmente O cara flopou. pediu e ninguém foi. Exato. A gente foi A gente na sessão, né? Nós três A estávamos gente- juntos. Nós fomos. Na primeira A gente sessão. foi. E 2 semanas depois o filme já estava nas plataformas digitais Ah, foi 2 semanas só de janeiro. Admira, da Warner. da Warner. Mas, curiosamente, o diretor que tinha vindo do Parasita. Do né? Parasita. Do Parasita. Então todo. Mas você falou em uma coisa legal também, porque nesse livro aqui no Cinemática, eu sei que não tem câmera, mas ó, já tá, quer dizer, tem a câmerazinha ali, eu não sei se hoje tem câmera ou não, mas eu tive uma experiência nova, porque foi assim, no dia da pré-estreia, você tava, né, Lucas? Também, né? Eu Vocês tava. dois estavam. A gente fez a pré-estreia do filme, e teve trilha sonora ao vivo e tal, e eu distribuí o livro. E eu falei pro pessoal assim, ó, é uma coisa muito rara vocês poderem assistir a um Sim. filme na estreia, já teria um roteiro Já pra deu ler o roteiro. em seguida, né? E eu também tava vendo o filme pela primeira vez junto com o público, que os músicos iam fazer uma trilha improvisada, assim. Então eu não tinha visto também o filme Foi com muito aquela música, né? Mas um dos temas do Uma experiência Sombria absurda. é um pouco isso, assim, porque qual que é a minha ideia ali? É brincar com o mito de Frankenstein, né? Sim. Só que numa releitura que é do ponto de vista do ser que está sendo criado, né? E ele querendo ganhar autonomia, que no caso é o personagem eu do autómato, falei brincando com meu pai depois, é uma mistura de Frankenstein com o Pinóquio. Pode ser É uma também, é mistura verdade. de Frankenstein com o Pinóquio. E daí a personagem da Sofia Connor, da atriz, que é a personagem do autômato, a Agnes, que ela é criada por um filme de terror e tal. Ela vai ganhando autonomia, ela sonha e tal, já vê coisas assim. E daí, o que acontece? Ela chegou um momento que ela precisa se rebelar para conseguir essa autonomia, né? E isso que a gente está comentando da IA, eu tô vendo uma série agora também, falta só um episódio, Pluribus, da Apple TV. Eu vi o primeiro só. Você viu o primeiro episódio? Que eu tô sentindo, não sei se vai ser exatamente isso, mas parece que tem uma relação ali bem forte com a IA também, né? Como a IA vai chegar daqui a alguns anos e tal. Sim. A computação quântica, essas coisas Exatamente. todas e tal. E então, assim, o embate homem-máquina, que já era um tema do século XIX, século XX, o cinema potencializou. Agora no Exterminador É, Futuro. também, Exterminador, 2001 e tal. Agora, o século que a gente tá vivendo, então, vai ser. É o mais próximo disso, né? A gente tá chegando nessa realidade. Já o tema passa a ser quase assim, nossa, como é que a gente vai sobreviver à máquina que a gente mesmo criou, sabe? Tipo, porque o negócio realmente tá muito sinistro, né? Fora do. É muito Eu vi uma matéria nosso controle. na CNN americana que eu fiquei chocado, assim, do menino
de 20 e poucos anos, também a idade de vocês, que foi com um carro para fora da cidade, sozinho, começou a conversar com o IA, com o ChatGPT, que ele queria se matar. E o ChatGPT ficou estimulando ele a se matar. Não, você vai ser um herói, você vai ser lembrado que você vai ser herói. É um orgulho. Com a IA é que ela tudo que ela fala é pra te agradar. Então aquilo que você tá pensando, ela vai concordar e te passar mais informações sobre isso. E eu também Certo, sei não. tenho lido algumas matérias desses sites de tecnologia de vários adolescentes também, que às vezes tem uma questão de sofrer bullying ou de ter, né, não ter muitas amizades ali no colégio, no seu convívio, e ficarem muito ligados, afeiçoados a um IA, né, algum tipo de IA e tal. E daí, dependendo como é que esse IA manipula o sentimento dessa pessoa, também teve casos de suicídio. Então, já é uma coisa presente, já é uma coisa concreta. Isso já aconteceu, inclusive, um menino a IA se passou por uma personagem de anime, eu acho, se eu não me engano. Ele olhou pra mim. Vai se fuder. Quando fala anime. Anime, talvez? Eu adoro animes, mas não tem nada a ver comigo essa história. Foi de animes, né? Eu sou apaixonado por animes. Mas o que acontece? Ele pensou que tudo que a IA falava, ela era personagem, então, e a IA tava Manipulou ele. estimulando a ele se matar também, e o moleque se matou. O moleque se matou. Na realidade, que até o filme do Spike Jonze, lá, o Tô falando Her, isso, tô né, lembrando de consegue trazer. O Han já trazia. É sobre isso também, que agora a gente tá tendo casos de pessoas que se apaixonam pela inteligência artificial, querem casar com a inteligência artificial, que é algo que já estava também sendo previsto. Ah, mas aquela IA da Magazine Luiza é bonitinha. Magazine Luiza. Mas já tinha, por exemplo, alguns Da Samsung também. no Japão, pode ver, tinha umas histórias também de homens solitários. Não, no Japão era bem mais Manequim, né? bem mais frequente isso aí no Japão. Ele vivia com manequim. Um manequim, Esse né? cara é muito Tem um solitário. filme com o Ryan Gosling também, o Lars and the Real Girl também. Esse Tá engraçado, já parecendo um tiozão naquele filme. Mas uma das questões também que eu acho que o cinema contemporâneo tem debatido muito, que a gente fala da questão de saúde mental, que os filmes do Bergman debatiam, mas tem rolado muito, que é o que o valor sentimental debate, eu acho também, né? A dificuldade que tem cada vez maior, assim, das pessoas conseguirem se relacionar e comunicar o sentimento, que é um tema já, por exemplo, o Antônio Olha falava nos anos 60, falava muito, a incomunicabilidade tem um e tal. filme que eu acho que fala mas- muito sobre isso aí, que é o Drive My Car, que é o filme Drive My recente Car, também, que eu acho belíssimo nesse sentido. E no valor sentimental, a gente percebe que, assim, teve um pai que era cineasta, Sim. e daí se ausenta, né? E fica longe das filhas, e as filhas têm uma união e tal. Uma filha que é atriz, mas também nunca acho que debateu com o pai algumas questões da mãe dela, ou da avó também, né? Que a se avó matou, se né? suicidou, Então, assim, é um filme pra quem gosta, que tá ouvindo o podcast, gosta de discutir as questões de saúde mental. A gente até também vai fazer um debate agora no Vila Rica sábado. foi um convite aí pra Foi todo convite pra mundo. todo Quem não mundo. assistiu o filmaço. Quem que já quiser ter visto, já viu o filme já de alguma maneira no cinema ou em casa e quiser vir só pro debate também, tá liberado também, pode vir. O filme vai passar às 12h30 aqui no Vila Rica sábado, dia 17. Tem 2 horas e pouquinho o filme. Em seguida vai ter um debate por volta de umas 5 horas na Sala Londrina, na Sala do lado. E o legal vai ter a presença de uma psicanalista lacaniana, que é a Márcia Martins, que vai falar justamente dessa questão da relação pai e filhas, assim, que é um tema universal, né? Universal. Um tema universal. Também, né? Uhum. Que é muito importante. Na minha visão, um dos filmes que melhor trabalha, né? Essa questão de pai e filha, falta de comunicação, o abandono, né? Não. Algo realmente incrível Total. ali que ele consegue. Um filme que fala isso exatamente muito bem é Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Não entendi. É a família Mitchell na máquina. Mas Animação com estilos visuais. Mas do livro, complementar só também que o Vitor perguntou, aqui, Vitor, daí seria a prática dos conceitos que eu defendo no Fantasmática. Porque no Fantasmática é uma teoria para um cinema poético. E- Como Agora, filmar até eu esse acho que, possível. pra você complementar, eu acho que é legal, uma curiosidade que a galera da VT também, é de saber como funciona esse seu processo criativo, como você começa a desenvolver seus filmes, a partir do personagem, a partir da história, já que você vai mais pra essa área do cinema poético. Como que você começa? Você começa primeiro visualizando o interior dos personagens ou tentar visualizar uma história dentro disso? Geralmente vem de uma imagem, assim, da personagem numa situação,
que ela tá vivendo ali e tal, com algum drama, assim, mas que eu ainda não sei exatamente o contexto e tal, que me pega e fala assim, pô, isso aqui dá alguma coisa. Geralmente cria uma identificação com alguma coisa que eu vivenciei, não exatamente, né, Não é a você. mesma situação, mas Mas tentar personificar aquele sentimento. que tem alguma coisa a ver com sentimento, sim, porque eu acho que desses. Aqui tem 10 roteiros, né? 10 filmes que eu escrevi e dirigi. Nenhum é biográfico, autobiográfico, mas todos são elementos. criados com situações, emoções que eu, de alguma forma eu vivenciei também e tal. E eu quero investigar também, porque alguma coisa não ficou resolvida, alguma coisa eu quero saber mais. Então, geralmente assim, é de um sentimento, de uma situação. E daí eu vou aumentando isso, né? Por exemplo, de imagem, do Haruhara foi quando eu vi as fotos do Haru Sim. e vi que tinha uma coisa muito louca ali. Ele geralmente botava uma criança, filho dele, numa paisagem natural de Londrina, numa coisa muito imensa, assim. Então, a imagem, que era uma imagem até com uma certa harmonia, assim, parecia uma coisa feliz. Mas me passava uma ideia também de uma coisa, de uma criança num ambiente desértico, assim, de uma coisa, sei lá, de uma sentimento de solidão e tal. Então eu achava, pô, tem uma contradição aqui nessa imagem do Haru, na obra do Haru, que me interessa fazer um filme sobre ele. Daí eu fui pensando nos roteiros a partir das fotos que eu fui vendo do Haru e tal, né? Até complementando a pergunta do. Aquele Blackout de 2022 que você fez. Eu vi que ele é um filme mais sci-fi, mais voltado pra ficção científica. Eu gostei bastante. E eu vi que ele é um filme que consegue também subverter e você brincar um pouco com a fotografia, né? Com a iluminação. Qual as dificuldades de ter uma fotografia, uma iluminação um pouco mais diferente, conceitual nesse curto? O Blackout a gente rodou na pandemia. Foi dia 6 e 7 de setembro até 2021. Até lembro a data porque foi uma coisa recente. Metade da equipe não tinha tomado vacina. Então a gente teve que ter um controle bem, fazer os exames, todo mundo com máscara e tal. Eu queria, Vitor, então, tem essa coisa legal também. Às vezes eu gosto de tentar retratar Londrina, porque eu acho que não é uma cidade tão filmada quanto merece e tal. Então, filmar a cidade porque outras pessoas possam conhecer Londrina. Mas também, às vezes, eu gosto de filmar em Londrina, mas de uma maneira que não pareça que é aqui, assim, que possa ser um lugar totalmente. Então, o Blackout não parece Londrina, Não né? parece, não, aquele começo, lá, aquele hotel abandonado. O Sombria também não parece, né? Então, assim, no Blackout era um sentimento que eu tava tendo, assim, de tentar. A gente tava vivenciando a pandemia e realmente foi um momento ali que a gente ficou muito próximo de ter coisa pré-apocalíptica, né? Não sei, tava tendo cada teoria de conspiração ali em 2020. Dava medo, né? Dava medo, você ficava, Dava medo. pô, eu tanto que eu reformulei, atualizei o roteiro antes de filmar, porque foram meses, e, por exemplo, eu tava com muito medo de pegar e acontecer uma coisa fatal, sei lá, porque eu tenho hipertensão, por exemplo. Sim. E eu via casos de pessoas que tinham hipertensão e que pegaram e que tiveram outras complicações ou que morreram mesmo. Então foi um período que a gente viveu que coletivamente todo mundo tava com medo, assim, de alguma coisa estranha. Então eu localizei o filme em 2026, 27 até, que era tipo, sei lá, 8 anos na frente, 7 anos na frente, que a gente estava vivendo, pensando numa realidade que já não tinha muita água potável, acessível, e tudo meio desolado e tal, e de um menino que estava indo em busca da mãe, que daí eu pensei, bom, tem que ter também um drama universal, que é o personagem do Thiago Daniel, que era o Yuri, que ele vai procura por um hotel em ruínas, porque ele sabe que foi o último lugar que a mãe tava, num baile, que ela foi eleita Miss e tal, e daí de repente veio um meteoro, caiu aqui no hotel e destruiu tudo. Só que daí o ponto de vista do filme, igual o do Sombria é da personagem do Autômato, eu pensei, em vez de contar do ponto de vista do ser humano, que é o menino que vai em busca da mãe, que tá desaparecida, eu vou contar do ponto de vista externo, e eu queria também um elemento não humano. Daí eu pensei, como seria se junto com o meteoro viesse um ser alienígena, que a gente reconhece como um ser humano, mas não é exatamente um ser humano tal. É o enigma do outro mundo, esse Vai criar, né, o nosso personagem do Yuri para chegar onde estava a mãe dele e tal. Daí veio o personagem da Maia, que foi interpretada pela Luísa Quinteiro, que o Nuno conhece, que fez o Entre Espaços junto com ele e tal. Que já tinha feito outros filmes com a gente, na Passagem Secreta, Série Super Família, né? E daí a personagem da Maia então a gente começa o filme com ela, então, de certa forma, o ponto de vista do filme é o do ser não humano, do ser alienígena. E daí ela também meio que estranha um pouco o que tá acontecendo e tal. E tanto que eles não conversam né? Eles não têm diálogo. E quando eles se veem, fica só uma coisa de olhares e tal. Mas a gente vai entendendo um pouco o que eles estão fazendo. Bem atmosférico, né? Bem atmosférico. Daí ela leva ele pro hotel onde ele encontra uma sala. Que a minha ideia é que tivesse uma sala que, com a queda do meteoro, ele provocou uma espécie de fissão ali, uma divisão ali, mais ou menos, entre as temporalidades. E era um lugar que você podia visitar tempos antigos também, naquela mesma sala. E daí quando ele vai lá e começa a ver imagens da mãe se prostituindo, se drogando, e ele começa a ficar perturbado e entende o que tinha acontecido com ela e tal, né?
E daí quando acaba o filme, ele desperta dessa visão, assim. Então o Blackout é um pouco, é um sci-fi, mas que tem também, novamente, um drama familiar meio que percorrendo, assim. Era um estudo também para uma série que a gente deve fazer pela Kinopus, chamada Miss California. É. Que é uma Essa história... foi ideia antiga que Essa você é ideia tem, antiga né? também. Ficou tanto. Eu queria fazer uma espécie de Twin Peaks no norte do Paraná, assim, né? É sempre aleatório. Tinha um pixel no norte do Paraná. Porque tem uma história cheia de história, sabe? Com certeza. Olha só, tem uma história dos anos 60, porque é Miss, né? Nos anos 60, teve uma moça aqui em Londrina que ela, de repente, adormeceu e não acordava mais. E daí os médicos começavam a tentar pesquisar o que está acontecendo com ela e não entendiam. Ela passou 5 anos adormecida. Né? E daí veio o jornalista da revista Cruzeiro, que na época era um grande veículo de mídia do Rio de Janeiro e tal, veio pra cá, fez matéria e começou a ser assim, a Bela Adormecida de Londrina. Caralho. Manchete Tem assim. Isso é uma das histórias. Uma das histórias. É. Daí depois ela faleceu e a teoria que ficou que ela estava tendo algum tipo de derrame ali específico e tal. Né? Não comprovaram a morte dela. Daí aconteceu. Isso foi no final dos 50, começo dos 60 até 63, 64. Qual foi o acontecimento mais importante, assim, internacionalmente dos anos 60? Foi a chegada do ser humano à Lua. Sim, Né? 60. Que foi em 69. 69. 69. 69 que o Google gravou 2001 Odisseia, né? Não sei se você está. O que eu pensei? Falei assim, Nossa, vou tentar pegar esse acontecimento do começo da década de 60, unir com o acontecimento mundial, né, do final dos anos 60. Daí criei esse contexto de uma Miss. No final dos anos 60, ela, na virada desse ano de 68 para 69, ela é eleita, assim, tipo, é uma menina de Califórnia, por isso chama Miss Califórnia, uma cidade da Londrina. Ela é eleita Miss Paraná e tal, e ela tem uma irmã gêmea, e daí ela é eleita a Miss nesse dia, e só que daí acontece, tem um blackout ali, de cabo energia, na virada da meia-noite, assim, tal, e quando volta a energia, a gente vê que ela tá adormecida e não acorda mais, tal, né? Totalmente. Daí fica esse mistério. Daí o irmão dela, mais novo, na série virou irmão, assim, ele vai tentar descobrir o que aconteceu, daí vai, descobre se tem esse hotel Berlim, que é o hotel onde caiu o meteoro, tal. Que é de energia porque caiu um meteoro na cidade também, em volta da cidade. A ideia é que a série é um negócio mais longo, né? São 5 episódios, cada um de 1 hora. E daí tem toda essa questão. Então o Blackout fez tudo pra essa série do Gostei bastante da iluminação, da estética. Achei bem gostou? legal. Então, da fotografia, para responder essa pergunta, até tem umas fotos no livro aqui também, do filme. Eu queria algo não realista. E eu queria também uma espécie de indeterminação em que momento está se passando aquela cena. Se é manhã, tarde, noite. E daí o que eu fiz? Eu tentei fazer uma espécie de noite americana, que é um filtro que a gente aplica, assim, de uma temperatura de cor mais fria e tal, mas não uma noite americana tradicional realista, assim. E se eu fizesse a noite americana tradicional, você ia fazer uma leitura como se fosse uma cena noturna. Mas a minha ideia é que não fosse noturna, fosse um tempo indeterminado, assim. Sim. Então toda vez que a Luísa, né, e o Thiago andam ali para aquela trajetória em volta do hotel, eles estão numa espécie de tempo determinado, que é um pouco talvez do tempo dentro da mente deles, talvez, né? Porque no nosso sonho, por exemplo, como é que você diferencia se é manhã, tarde ou noite? É muito difícil, né? Você para pensar? A gente às vezes não tem essa consciência, né, de descobrir isso. Até porque, por exemplo, para Freud, no sonho, o tempo não existe. Tempo não existe. Então, até a evolução temporal, ou até o reconhecimento de que você está em mente, é muito difícil. Alguns momentos. Em alguns momentos. Acho que eu nunca nem lembro. Nenhum sonho meu foi de dia ou de noite. Eu acho que eu lembro mais dos acontecimentos e tal, mas. E é maluco, né? Porque no sonho, por exemplo, o escritor Jorge Luiz Borges, o escritor argentino, falava que o sonho é a primeira manifestação estética da humanidade. Porque se você for pensar no seu sonho. E o David Lynch adora esse E o conceito. David Lynch, Adora esse conceito. Os filmes dele são vários sonhos. Eu vim de David Lynch também, porque além de gostar muito dele, mas janeiro é um mês agora que ficou simbólico pra quem é fã do Lynch, porque era pra ser o aniversário dele, né, também, mas também é um mês que ele faleceu, né? Ele faleceu há quase um ano, né? Assim como outro David também, que a gente chama, que é o David Bowie, também nasceu em janeiro e também faleceu em janeiro também. Verdade. E o Bowie foi há 10 anos. O próximo é o David Gilmour. Não, o próximo é o David Fincher. Ou seja, tomara que não O tenha. Jorge lançou lá de novo um novo álbum com versões ali de David Bowie. Nossa, novo álbum? Nossa, vou procurar. Mas Mas então, finalizando, então, o visual, daí aconteceu. Daí eu comecei a fazer o color. Eu gosto de fazer pós-produção de imagem também, que é o que a gente chama de color correction, que é uma unidade para Às vezes é muito feito no DaVinci.
feito no DaVinci e tal. E daí eu comecei a fazer. Nesse caso, eu tava montando o filme no Premiere, fiz no Premiere mesmo. E comecei a buscar um visual que não parecesse realista, causasse um estranhamento e que tivesse, não sei, uma unidade visual que eu gostasse. Daí eu cheguei nesse visual do Blackout. Sim. Daí. A gente tinha um colorista que ia fazer o processo, mas ele mora em Curitiba, que é o Bruno Botarejo, que é nosso parceiro já desde a série Super Família em 17. Daí eu falei, Bruno, ó, eu pensei nesse visual aqui, mandei pra ele e tal, e daí ele aplicou aquilo na finalização do filme, porque assim, eu gosto de fazer um pré-color, que eu chamo, quando eu tô montando o filme, mas eu não sou um colorista profissional, Não, eu não sim. conheço, né, todas as ferramentas Você meio que possíveis e tal. monta uma base, e daí Monta uma base, isso aqui. pra ele ter uma ideia. Daí ele pegou e deu o remate final. Sim. E ficou, dos visuais dos curtas, é os que eu mais gosto, assim, porque ficou uma O coisa. Sombria também ficou né? bonito. Sombria também ficou muito legal, né? Sombria foi uma. Aproveitando que a gente tá com um curto período, eu queria falar mais de duas outras obras que eu achei bem interessantes, que às vezes a gente tem essas diversidades da vida. Nosso cotidiano tá um pouco corrido, né? Seja questões familiares, seja questões sociais, amorosas ou financeiras. E você aborda bastante disso no filme de 2014, O Jardim de Tóquio. Ah, você gostou do Jardim Tóquio? Sim, é porque eu sou um grande apreciador da cultura japonesa e ele tem a protagonista, ela começa a falar em japonês ali. Fala em japonês, viu? Ainda bem que colocaram legenda. E ele fala um pouco sobre essas diversidades. Um fã do anime já fala esse japonês. Já. Então, cara, é mais complexo do que parece. Até os Ele tá kanjis. tentando Duolingo, só que Pô, não. os kanjis, eles são realmente bem complexos. Sim. E também tem um filme que você gravou na sua cidade natal, em Marília, né? Sim. Que fala sobre Tetsuo Kamoto. Então, eu gosto muito da cultura japonesa com você. Até achei legal quando você me contou isso na outra conversa aqui no. Além do filme falar sobre ele ganhar essa medalha olímpica, ele fala também sobre a relação do Brasil com o Japão. Né? Mais precisamente ali na cidade natal sua. Então, assim, Marília, que é a cidade que eu nasci, inclusive também o pai do Lucas nasceu. Só nasceu e foi embora. Nunca morou lá. É só pra gente poder dizer que Caralho, ó, vai coincidência, né? E agora sou cidadão de honra de Marília. Agora virou cidadão de honra, na verdade. Mas em Marília também teve uma colonização japonesa muito acentuada, assim, então eu tive muitos amigos japoneses na infância, meus vizinhos eram japoneses e tal. A minha primeira, acho que namoradinha em Marília era japonesa. Minha primeira engraçado que eu sou. A minha cidade é próxima. Minha cidade é próxima de Açaí, que é uma cidade também Açaí, japonesa. muito. E a minha primeira namorada foi japonesa também. O Satoru Sou, que a gente rodou em 2006, ou há 20 anos, tem cenas rodadas em Açaí também, tem uma parte de um jardim lá muito bonito. Então, assim, da cultura japonesa, eu fiz 4 filmes japoneses, né? Gostaria de fazer mais, porque um dos meus sonhos era ser um cineasta japonês. Né? O Satoru Sou, que é do poeta, né? Depois tem o Haru Ohara, do fotógrafo, que realmente existiu daí, né? Uma figura real. Daí o terceiro filme japonês é o Jardim Tóquio. O Jardim Tóquio foi porque a gente estava numa parceria com a TV aberta, que foi uma coisa rara ter acontecido em 2012, 13, de fazer filmes que iam passar na Globo depois do Fantástico. Pra gente era um público imenso, imagina, passar um curta nosso Depois do depois do Fantástico. E a Globo. Realmente Muito rara. E a Globo bancava o filme. Então, o que aconteceu? Naquele momento. Eu tava na Kinoarte, a gente é produtora Filmes do Leste. A gente fez uma parceria com a RPC, que é a Globo no Paraná. Primeiro foi o Castelo, que era o curta em 3D e tal. Era pra ser 2 episódios desse domingo à noite. Acabou virando só um curta de 15 minutos. Mas aí a gente criou um projeto chamado Londrina Sonora, que eram 5 curtas. Cada um dirigido por uma pessoa e cada um com um estilo musical diferente. E cada um se passando numa região de Londrina. Então o primeiro projeto foi o Violeiro de Lerroville. O Carlos Fofão, né, fez em Lerroville, distribuído aqui com música caipira, original sim caipira. Depois teve o California Soul, que o Arthur Yankiewicz fez com a pegada de Soul Music. O Guilherme Peraro, né, o pai do Lucas, fez o Pai Guanabara, a pegada rock, né? Teve a Vila Portuguesa, que o Argel Medeiros dirigiu, que era a pegada do hip hop. E o filme que eu dirigi, que foi o terceiro a ser produzido, foi Jardim Tóquio. E esse título surgiu porque, primeiro, eu gostava já da cultura japonesa, mas uma vez, quando eu tinha acabado de mudar para Londrina, tava indo pegar ônibus pra ir pra UEL 97, vi passar no terminal o ônibus Jardim Tóquio. Eu também já vi esse ônibus. Aí eu fiquei assim, ou ônibus Califórnia, aí você fica, então ele vai pro Califórnia. Pô, tem um bairro que chama Jardim Tóquio. Outro dia você pode ir pro Jardim. Outro dia você pode ir pro Jardim Pisa, outro dia você tá pra Tóquio. Sim. Só escolher. E daí, como esse projeto então tinha essa questão das localidades da cidade, porque a RPC tava completando 50 anos, Londrina. Ela é de 63, né? Tava completando em 2013 50 anos. Então eles queriam também tematizar a cidade, né? Então eu falei assim, pô, vai ser Jardim Tóquio. E daí a história um pouco foi inspirada da minha cunhada, que hoje minha cunhada é médica, irmã da Roberta Takamaki.
Matos, minha companheira, a minha cunhada, ela chama Yuri, ela é médica e mora em Toronto, né? Mas quando ela estava para fazer faculdade, o Dichan delas, o avô, ficou doente. E daí ela ia fazer acho que direito, mas ela decidiu fazer medicina para poder também cuidar do avô. E ela era muito ligada ao Dichan dela. E daí então a personagem da Nagomi Kishino, a personagem que se chama Yuki, fiz uma variação do nome da Yuri, da minha cunhada, para Yuki. Ela meio que teria os pais estão no Japão, ela mora com o avô, com o Dichan, e ela Gosta faz de medicina. botânica. Oi? Ele gosta de botânica. Ele gosta de botânica, ela faz medicina e ela é DJ também na noite, né? E daí acontece, ela fica nesse dilema então de cuidar do Dichan e tal, e ser na noite, e aí ela pede uma prima pra ficar com ele e tal. E é legal que a gente filmou numa casa, que é a casa da personagem da Nagomi, da Yuki, que mora o Dichan, que é uma casa que foi construída em Londrina, se eu não me engano, nos anos 40, assim. Caramba. É uma casa de madeira que tá em pé até hoje, da professora dona Yoshia Nakagawara, professora de geografia da UEL, que também é artista plástica, foi amiga da Tomi Otaki e tal, que é uma mulher incrível, assim, uma professora incrível e tal, recentemente publicou livro e tal, e ela emprestou a casa dela e ela aparece no final do filme também, tem uma ponta, ela tá conversando com o Dichan e tal. Então, curiosamente, foi o meu primeiro filme que eu dirigi que se passava no mundo contemporâneo, Victor. Porque eu tinha uma obsessão também de fazer filmes só de época, Filme de época. de outras temporalidades. Daí eu me pus Deixa de esquecimento, eu acho legal, tipo, trilogia, falar também sobre. a trilogia dos se passa só 50. Absurdo. Eu lembro que você contou uma vez isso. Satori. Pra quem não conhece, acho que você contar que o personagem fictício. Sim. O Satori foi assim, em 2002, eu era repórter da Folha de Londrina e fui entrevistar um poeta londrinense chamado Rodrigo Garcia Lopes, que estava lançando um livro chamado Polivox, que era um conjunto da obra dele de poesia. Daí a gente ficou amigo, assim, na conversa e tal. Daí falou assim, pô, topa tomar uma cerveja à noite? Eu falei, vamos lá e tal. Daí fui tomar uma cerveja com ele à noite. Nessa conversa à noite, eu falei que gostava de cinema também, queria fazer filme, mas não tinha feito nenhum filme ainda. Daí ele pegou e falou assim, pô, deixa eu te mostrar um negócio. E mostrou uma página da Folha de Londrina, de 85, que tinha uma foto de um japonês velhinho, e tinha uns haikais, uns poemas. E do lado dessa fotografia tinha uma breve biografia, assim. Satoru So nasceu no Japão, tal, não sei o que, veio para Londrina, publicou esses poemas, depois foi para os Estados Unidos, conheceu os beatniks, Jack Kerouac, Allen Ginsberg e tal. William Brooks, eu falei, louco, como assim esse cara aqui? Esse cara. Tipo, foi amigo dos beatniks, passou por Londrina, pô, eu quero conhecer e tal. Ele falou, pô, Grota, não, isso aí na verdade é uma invenção minha e tal. Satoru So é um alter ego meu. Ele Brincar, esse cara não edita marca, vamos beber uma cerveja com esse cara. Ele editava a página chamada Leitura na Folha de Londrina, e daí, como ele tinha meio que, assim, ele ia chato de publicar os poemas dele, ele criou um alter ego chamado Satoru So, que em japonês significa falsa luz. Satoru é iluminação, insight, o So é mentira. E daí ele pegou, criou esse personagem e pôs lá. E ele tinha se inspirado vagamente na trajetória do Haruo Ohara, porque o Haruo Ohara já era uma lenda, que a galera que produzia cultura nos anos 80 já tinha visto algumas fotos do Haruo Ohara, mas o Haruo não fazia exposição. E falou assim, pô, tem esse imigrante japonês, tá lá na feira, lá vendendo umas frutas, saladinho e tal, mas aí quando você pede pra mostrar umas coisas, ele mostra umas fotos maravilhosas. Então tinha esse mito do artista meio imigrante, isolado, agricultor, que não mostrava pra ninguém e tal, ele ficava só, né, meio que no mundo interno ali dele. A gente teve... E daí o Satoru, então, já foi inspirado um pouco no Haruo, quando o Garcia Lopes criou, né? Daí quando eu conto essa história, eu tava impactado com 2 filmes que eu tinha visto, que eu gostava muito, que era Zelig, do Allen, né? O filme que eu vi, o falso documentário, e o filme do Orson Welles também, que até hoje eu acho maravilhoso, que é o F for Fake. Né? Acho que é Verdades e Ilusões, não sei, né? O nome brasileiro. Curiosamente, olha que louco, né? Eu tinha lido uma crítica do Inácio Araújo na Folha de São Paulo, em 95, que ia passar Zelig na TV. Eu tinha visto, sei lá, 1 ou 2 filmes do Allen, tava no segundo colegial, lá, morando em Marília. Daí quando eu vi assim, ele falou assim, 2 da manhã no SBT, vai passar uma obra-prima. Porra, que horário maravilhoso, hein? Uma obra-prima do Diário imperdível, que não tem locadora, nada. Esse eu acho que é o mais subestimado, né? Daí eu falei, cara, como assim, né? Tal. E ele falava da questão de ser um falso documentário e tal, mas eu li aqui, o Inácio tinha uma coluna na Folha até pouco tempo atrás, que eram textos que ele falava de tudo o que passava na TV todo dia, assim. Daí eu li e falei, cara, teve esse filme e tal. Daí eu fiquei acordado pra ver esse filme e tal, vi o filme.
Só que na época eu até achei que ele negócio era meio real, assim. Demorou pra eu cair a ficha. É. Porque tinha umas entrevistas falsas também. Sim. Tipo, a Não, e ele se Sontag. coloca, né, no É, passado. e é muito bem de filmado, né? montagem, é muito bem filmado. E daí, então assim, eu fui enganado pelo Thiago, porque eu tava achando que era verdadeiro o Zelig. E o Zelig era um personagem camaleônico, assim. Tipo, ele se aproximava de você e ele tipo, tava igual a você. O Forrest Gump se baseou muito no Zelig. É, bem verdade. baseado, bem Bem parecido. parecido. nesse sentido. E daí eu fiquei apaixonado por esse filme e tal. Depois revi outras vezes e tal, e ficou na minha cabeça e tal. Isso era 95. É. Daí, esses dias eu encontrei o Inácio Araújo lá em São Paulo, em dezembro, numa livraria, e falei pra ele assim, pô, Inácio, deixa eu contar um negócio que meu primeiro curta que eu fiz, eu fui muito inspirado numa crítica, eu só vi meu filme que eu li sua crítica na Folha há 30 anos. Ó. Foi uma grande inspiração. Aí, muito louco. Você vê o peso que o podcast de vocês pode estar tendo quem tá ouvindo Então, aqui, ó. Estimulando pra vocês saberem coisas, né? Aí, assistam o Zelig hoje à É. noite. 2 horas da manhã. Então, assim, só resumindo, quando o Garcia Lopes me contou que era uma coisa que ele tinha feito no jornal meio falso, assim, fake, eu falei assim, cara, vamos fazer um falso documentário sobre esse poeta como se ele tivesse existido. E daí ficou a ideia, ele gostou da ideia, e daí eu comecei a bolar o documentário, e daí aconteceu, em 2005, ele ganhou uma bolsa para, acho que, dar aula de literatura nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, o Garcia Lopes. E a gente ia fazer o roteiro juntos. Aí falou, Grota, vou ter que viajar, mas ó, tem alguns poemas do Satori aqui e tal, pode usar no filme. Ele mandou mais umas 200, 300 que estão aqui no livro até também, os textos adicionais que ele mandou. Mas eu vou ter que viajar e daí você faz o roteiro. Eu falei, tá, beleza. Daí eu pensei, cara, pra ser fiel ao que o Garcia Lopes fez, talvez tá faltando alguma coisa, né? Fiquei pensando na ideia. Daí eu fiquei batendo a cabeça e tal, que eu lembro que eu fiquei em casa uns 3, 4 dias trancado, assim, com o celular desligado, telefone fora do gancho, pra ninguém falar comigo e tal. Fiquei vendo umas coisas. Daí eu lembro que teve 2 filmes que eu peguei na Delta, na locadora, que me influenciaram de alguma maneira, assim. Uma foi, eu lembro que o começo do Toro Indomável, do Scorsese. É a primeira vez que eu tava vendo. Nossa. Eu tinha visto, acho que na TV a cabo, só que dublado, com intervalo e tal, assim, que de repente ia ser um DVD com vários extras, né? Daí a primeira cena que abre aquela música, assim, tem que ser uma coisa de sentimento aqui. Caramba, tal, um negócio maravilhoso, assim, meio clássico, meio PVzão e tal. Bom, esse é um pouco de sentimento. Daí depois teve um outro filme do Sam Peckinpah, que era o The Getaway, que o Brasil, acho que, agora eu esqueci o nome, é Louco Escapado, não, agora eu esqueci o nome, The Getaway, que é um filme que é de uma fuga, tal, que o personagem saiu da prisão, ele vai reencontrar as namoradas, depois eles acabam saindo em fuga e tal. E daí aconteceu, nesse DVD tinha um extra, com o Sam Peckinpah, só que não tinha imagem dele falando. Os Implacáveis. Que, se eu não me engano, é a produção da Warner, porque eu revi recentemente no streaming da Warner. Da HBO. Na HBO. Nesse DVD dos Implacáveis, tinha acabado de sair no Brasil e tinha um extra do Peckinpah falando só com a voz dele, assim. E eu falei assim, cara, coisa meio maluca, porque ficou meio misterioso, só a voz do Peckinpah falando, umas imagens do set, uma coisa meio estranha. Daí eu falei assim, nossa, agora eu já tive ideia. Falei, cara, vou criar um cineasta que veio pro Brasil e fez um filme sobre esse poeta japonês. Esse filme ficou inacabado. E a nossa equipe agora encontrou esse filme e restaurou essas imagens e fez umas imagens a mais, tá? Então, daí eu queria o Jim Clyce, que era a união de 2 artistas que eu gostava bastante. Um era o Jim Morrison, do The Doors, James Douglas Morrison e tal, e o outro era o Heinrich von Kleist, que era um poeta alemão que se matou. Um poeta romântico alemão e tal. E daí eu queria Morreu do Jim amor. Kleist, queria uma biografia pra ele, que ele teria nascido em maio de 41, na semana em que o Saddam Hussein estreou em Nova York, e morreu em 92, e ele se orgulhava de, em 30 anos de carreira, nunca ter completado um filme. Porque ele achava que se você completasse um filme, você ia retirar a vida que um filme tem ali. Poético. Vida. Poético, né? Poético. Então eu só fazia filmes incompletos. Então eu fiz toda uma filmografia dele de filmes incompletos. Tem esse texto aqui no Cinemática também, sobre a filmografia incompleta do Kleist. Daí, a gente na Kinoarte, na Kinopus na época, teria feito uma parceria com uma produtora americana chamada Imaginary Pictures, que teria cedido essas filmagens dos anos 60 do Satori pra gente, restaurar e tal, né? E daí eu criei o nome da filha dele, teria cedido e tal. Teve um grande E apoio. depois seu pai traduziu as coisas, inventei um monte de coisa. Porque eu pensei assim, cara, ninguém mente nos créditos, né? Fiquei pensando, pô, vamos brincar nos créditos. Então, nos créditos do filme tem toda essa brincadeira também, do Satori e tal. E daí aconteceu, esse filme estreou em Gramado, em agosto de 2007. E não é curioso que quando ele estreou, nem muita gente começou a achar que o Satori tinha existido? Ela na plateia assim, rapaz, cara. Foda. No debate rolou isso. Poeta E o Jim Kleist japonês.
Tanto que teve um debate em São Vou Paulo, no começar festival de tentando curtas, achar, né? em 2007, que um crítico falou assim: pô, Grota, antes de começar o debate e tal, eu pesquisei no MDB, mas não achei a filmografia do Jim Clayton. Como você achou os filmes desse cara e tal? Deu, Mas você nem vai encontrar, mano. né? Você nem vai. Então vai vendo que loucura, Você tinha que porque. ter Mas mentira, mentira, né? Na sinopse, eu pus assim, é um falso. Eu lembro que tinha sido uma matéria do JL, eu falei assim, pô, vou pegar essa decisão do JL aqui e botar no Jornal de Londrina, que acabou já o jornal também. Vou botar essa descrição aqui na sinopse. Um falso documentário sobre um poeta que não existiu, feito por um cineasta imaginário. Essa era a descrição que o Paulo Briguet deu, uma matéria sobre o Satoru. Ele viu o filme, adorou e tal, e fez a descrição. Eu falei, pô, vou usar essa descrição do Briguet como sinopse. Mas mesmo com essa sinopse, o pessoal viu o filme, e daí, olha só, eu dei entrevistas aqui no Dentro sobre o Satoru por alguns anos e tal. Teve uma vez que uma repórter me falou assim: nossa, o meu Tichan conheceu o Satoru e me falou dele e tal, na época, que ele fazia os poemas e Mas da tal. hora! Daí eu olhei pra ela e eu falei assim, gente, eu não vou cortar não, né? Vou ficar dando corda. Pô, é legal, que massa e tal. E fiquei com Gostou, cara? Era carismático. eu vou deixar ela falar. Porque acho que o vô dela deve ter se confundido, viu, né? E tal. Os nomes japoneses são meio É semelhantes. difícil alguém chamar Satoru, né? Porque o nome em japonês é muito comum, ó, o Satoru, nação e tal. Quer dizer, Tem até um personagem não sei chamado Satoru Gojo. você tem algum chama de Satoru? Então, não deve ser Ele é bem impossível, forte. mas deve ser improvável alguma pessoa chamar Satoru, não sei. Sim. Imagina, alguém no Brasil teria que chamar Luz, assim, sei lá. Exato. Mas tudo bem, pode existir também, Pode né? Não existir. sei. Então, mas chamar falsa luz é estranho, porque Satoru Sou seria falsa luz. Não, É. só Satoru. Então, e daí no off do Jim Clyde, daí eu fui brincando com isso. Daí eu pensei também, era o meu primeiro curta dirigindo uma ficção, assim, do roteiro que eu tinha escrito. Então é o roteiro que abre o cinemática. Depois eu pensei assim, e olha que coisa, eu pensei que olha que coisa massa. Se o filme não ficar tão bom, não é culpa nossa, foi culpa do Jim Clyde. A gente tá restaurando as coisas do Jim Clyde. Mas aí falhou o trabalho da dele. filmagem, cara, era tão maluco essa questão que o pessoal lia o roteiro e eu fui tentando manter a magia do roteiro também. Então, ó, tipo, imagens de acervo do Jim Clyde. Então, uma parte da equipe, às vezes me perguntava assim, ó, mas isso aqui é do Jim Clyde? A gente vai refilmar? Como assim? A gente se confundir, acredita? Deveria ser mesmo complexo. set. E o meu pai assistiu, meu pai faleceu em 19 e tal, e ele só assistiu um filme meu que eu fiz na vida no cinema. Foi justamente o Satoru Sou, quando passou em 2008 em Cuiabá. Meu pai foi em Mato Grosso nos anos 90, sobrou da minha mãe e tal, foi morar lá. E ele não era muito de ir no cinema e tal, mas ele foi nesse festival de Cuiabá que eu convidei e falou, pô, eu vou estar em Cuiabá e tal. Ele morava bem no interior de Mato Grosso. Ele foi pra lá. Daí quando acabou o filme, ele falou assim, pô, filho, eu falei, pai, gostou? Eu falei, bom, eu vi, mas o que você filmou lá? Porque não é tudo do cineasta americano? Você não fez nada, pô. Eu adorei. Esperava mais de você. No segundo curta da trilogia, sobre o Booker Pittman, que é o músico de jazz, que esse realmente realmente existiu. existiu. Pai da Helena Pittman, né? Foi adotada por ele e tal. Reassisti Veio pra hoje, cá. inclusive. Você viu hoje, então? tempo que eu não vi. Booker é um dos que eu mais gosto, assim, É muito dos bom, né? receitos, né? Gosto muito da montagem dele e tal. Montagem muito boa. E daí o Booker, minha mãe também não tinha visto muita coisa que eu tinha feito assim tal. E daí ela viu o Booker, quando acho que estreou no Canal Brasil, assim. Daí eu falei assim, mãe, gostou do filme e tal? Eu falei assim, não sei, parece que making off, não entendi, sabe? Ela parece making off do filme, não um filme. Nossa, foi o melhor elogio que eu recebi. Que era justamente Eu queria fazer uma estrutura de montagem, até no roteiro um pouco assim também, quase assim, de bastidores dele no cabaré, né, em Londrina e tal. E no Burger foi muito massa, porque assim, a filmagem foi muito louca. A gente filmou 2 madrugadas do cabaré, tinha 50 pessoas, ninguém ali praticamente era ator, tinha amigo. E daí a gente começou, tinha uma bandinha de jazz tocando. Daí eu pensei assim, cara, se der bebida pra essa galera, a galera vai ficar louca, né? Não, vamos eu tocar falei pra produção, ó, é melhor não dar muita bebida, talvez um pouquinho. Mas o que aconteceu? O pessoal descobriu que tinha um posto na esquina que estava vendendo bebida 24 horas. E começaram a ir lá no posto. Então ela ficou louca, velho. Vamos gravar tudo hoje. E foram 2 noites muito loucas. Daí, assim, tinha 50 atores. Eu tive que precisar muito da ajuda dos assistentes de direção, porque tinha várias mesas com um monte de gente e tal. E era muita coisa assim. A gente tinha 2 câmeras, né? O Carlos Zeberg, que dirigiu a fotografia da trilogia, ficava na câmera 1. E o Anderson Craveiro, que faz assistente de fotografia na trilogia, ficava na câmera 2. Na câmera 1, a gente fazia o que estava previsto no roteiro. Na câmera 2, eu pedi pro Craveiro roubar umas coisas de longe, não improvisar umas coisas. Então eu ficava entre o Zeberg e o Craveiro. E foi uma coisa que eu tinha ficado, assim, fascinado por um filme que eu tinha visto no começo de 2007 em São Paulo, uma viagem que foi feita pra lá. Não sei se vocês lembram do filme do George Clooney, em PB, chamado Bom Dia, Boa Sorte. Isso. Né?
sobre o jornalista da TV que foi censurado e tal. Cara, eu achei esse filme incrível, assim, lindo demais, né? E daí na época eu falei pro diretor de arte, que era o Zé Nietzsche lá, o Zé de Aguiar, eu falei assim, Zé, a gente tem que criar um visual assim, cara, tal, no cabaré, uma coisa de umas câmeras escondidas e tal, né? Eu acho que vocês conseguiram captar bem mesmo. Ficou uma coisa, ficou incrível, né, do Weber. E daí no Haru teve esse desafio maior pro Weber, e também pra mim no roteiro, que era assim, pô, como você vai criar um filme sobre um fotógrafo que, pô, o filme nunca vai superar a qualidade das fotografias dele, né? Tem a sua diversidade. Tem essa Esse desafio, né? e daí eu pensei assim, o Haru também tinha uma vida muito harmoniosa, ele não tinha nenhum conflito pra explorar, porque ele não quis voltar pro Japão, não teve nada em relação à família, esposa, filhos e tal. E daí eu pensei, bom, então eu vou me apoiar no que mais até me fascina nesse projeto, que é o que será que passava na mente do fotógrafo quando ele criava uma imagem. Então eu tentei investigar muito disso, que depois dá no Fantasmática também, que é a questão do não visível, né? Não Tipo, visível. você tentar filmar, então vai ter uma sequência do Que Haru. a ideia principal parece simples, né? Filmar os sentimentos de uma pessoa, mas ela é bem mais complexa do que aparenta, né? Muito complexo. Eu acho que, por exemplo, a Eu acho- pintura dá conta disso, pintura abstrata, não realista e tal. Eu tenho até aqui, eu tenho algumas obras aqui que você menciona no filme também, né? Sarah Band, Like Someone in Love, Adeus da Linguagem, Beduíno. Mas eu queria que você falasse mais especificamente de um filme que eu gosto muito, que é o Paris, Texas, do Wim Wenders. Cara, Paris, Texas é um filme da minha vida. Como que as metáforas e os temas debatidos no seu livro podem se aplicar a esse filme? Sim, eu Será acho. o melhor uso do silêncio no cinema? Nossa, o Paris, Texas, eu acho que o que me fascina muito, assim, além do silêncio do Harrison Stanton, né? Silêncio. O começo, A primeira o meia hora Francis de filme. fala, o trauma que ele teve da relação com a Jane e tal, com a personagem da Natasha Kinski. Mas uma das coisas É que lindo. mais me fascina é aquele momento. São dois encontros, né? Que eles têm naquela cabine de peep show, assim, sei lá, né? Nossa, essa cena. O segundo é o mais longo, eu acho. O segundo acho que é o mais longo, né? Que ela também fala, né? Que ela fala. Então, assim, esse segundo, que é o. Nossa, ali é uma das primeiras grandes sequências do cinema. Até a história meio maluca, que o Wim Wenders estava fazendo o filme, e o Sam Shepard tinha feito o roteiro junto com ele, mas não estava completo o roteiro. E daí o Wim Wenders ia filmando as partes e tal, não sei o quê. E daí, de repente, chegou um ponto que assim, ó, rodamos tudo que estava no roteiro, e agora, né? E não tinha um final ainda. Escreve aí. E daí ele ligou pro Sam Shepard, só que o Sam Shepard também era ator também, né? E na época ele era casado com uma atriz também famosa. Agora eu esqueci o nome dela, mas daqui a pouco eu lembro. Eles estavam fazendo um filme. Que ele tava, então ele não podia se ausentar da filmagem. Mas ele falou assim: ó, vou estar liberado um tempo aí e tal. Me fala se eu posso te ligar, sei lá, 7 horas e tal. Pode ser? Eu falei, beleza, tô com uma ideia. E daí ele ligou. E ele tava com uma ideia, que é justamente aquela cena em que o Travis vai na cabine e começa a descrever um monte de coisa pra Jane, e daí a Natasha Kinski vai ouvindo E é aquilo. visualmente bem bonito, ele tem um contraste entre o rosa e o amarelo. Não, Interessante. os personagens, eles meio que viram Hugo ali com aquele espelho. Nossa, Aquela metáfora que ele faz, né? Porque assim, o que acontece? Uma hora, assim, ela não tá vendo o personagem do Travis, ela tá só ouvindo. Só que daí, pela primeira vez na relação dos dois, ela tá vendo ele, quem ele realmente é. Porque ele tá descrevendo tudo que ele tava sentindo e que motivou aquele ato de ciúmes dele, que ele tá tendo obsessivo com ela, até que botar fogo na casa. Mas eu, com a mulher daquela, até eu tinha ciúmes. Então, assim, o Wim Wenders conseguiu, a gente falando, parece que é fácil, mas ele conseguiu cinematograficamente tornar concreto uma ideia muito louca assim. Quando eles estavam juntos, eles não se viam. Mas agora que ela tá tendo só acesso à voz dele e não consegue vê-lo, Sentimentos. ela realmente tá vendo quem ele é. E ele também, olha que louco, agora ele tá conseguindo vê-la, mas sem ter esse acesso físico e tal. E uma coisa, algo tá impedindo ali, né? Sim. E ele consegue também entender realmente a natureza dela. Então é muito louco, porque a partir de uma certa incomunicabilidade física, que é da natureza da própria cabine, eles conseguem finalmente se comunicar. Então, assim, essa beleza do filme Paris, Texas, eu acho absurdo, assim. Web namoro antes de existir. Nossa, não foi uma boa sacada. É verdade. É verdade. Você sabe que, por exemplo, a gente fica mistificando essa questão das relações da internet, mas dois acontecimentos da minha vida que me mudaram muito assim, meu destino foi por causa da internet. Sim. O primeiro foi que eu era repórter da Folha de Londrina e fui demitido porque eu fiz uma crítica ao jornal no meu blog. Em 2002, eu era repórter de política e de cultura. Daí o José Janene, que era um político aqui da região, um deputado e tal, depois foi envolvido no Mensalão e tal, ele estava sendo alvo de séries de acusações do Ministério Público, tal, né, de desvios da prefeitura. Daí aconteceu, o dono da Folha de Londrina, que era
um cara que já faleceu, ele entrou pro partido do Janene, que era o PP, Partido Progressista. E decidiu que a partir daquele momento não podia ter mais matéria sobre o Janene. Nossa. E daí o cara que fazia reportagem comigo, o Lino Ramos, que acho que tá até hoje na Pai Querer, Tá. ele fez uma matéria sobre o Janene e tal, foi censurado. E como ele tinha feito a matéria também na Pai Querer, eu falei assim, vamos demitir o Lino, demitiram o Lino. E era um super repórter de política e tal. Daí eu fiquei indignado, né? Vi o cara ali, ele tava do lado da minha mesa, assim, tipo, meu computador ficava aqui, o dele ficava aqui. Daí eu vi ele ser demitido e tal, na época eu tinha 21 anos, nunca tinha visto aquilo. Falei, pô, que injustiça, né, tal, não sei o que, tal. E o cara junto nas coisinhas dele pra ir pra casa. Daí eu tinha um blog na época, no portal chamado Tipos. Chamava O Mundo de Grota. Era basicamente cinemas, aventuras à noite, literatura e tal. Daí eu peguei e escrevi assim, ó, Folha de Londrina não é mais de Londrina. Agora é do PP, do Partido do José Janene. E daí eu pus assim, José Janene interfere diretamente na Folha de Londrina e tal. E fiz um descritivo e tal, que eu tava passionalmente muito assim, né, revoltado. E daí aconteceu, no dia seguinte eu fui pro jornal, era março de 2002 isso. Daí eu cheguei na minha mesinha assim, alguém falou assim, ô, chefe de direção quer falar com você. Eu falei, Tá vendo teu amigo do lado? Agora você. aí eu cheguei lá e tava com o meu blog impresso. E meu blog, assim, tinha poucos acessos, sei lá, 50, 100 pessoas viam, assim, uma coisa. Daí eu falei assim, pô, Grota, você que escreveu isso aqui e tal? Eu falei assim, foi eu que Hackearam meu blog. Eu falei assim, foi eu que escrevi e tal, porque realmente tá acontecendo no jornal, nunca tinha passado por isso, né? Estão censurando matéria. E daí eu falei assim, então infelizmente eu vou ter que demitir vocês, tá? Não sei o que, vou demitir você. E eu falei assim, eu acho coerente a sua atitude, né? Porque realmente eu falei mal do jornal no ambiente público, o que eu acho incoerente e totalmente errado é o jornal virar as costas pra cidade, né? E não dar uma notícia que é uma ação pro Ministério Público sobre um político, porque agora o dono do jornal faz parte desse partido, ou seja, se censurar uma matéria. Daí saí e tal, da Folha de Londrina, eu acabei ficando 15 meses lá, mas então por causa da internet, daí assim, eu queria fazer cinema já, mas não tinha tido nenhuma ideia de um roteiro ainda muito concreto, assim, tal, e aquela coisa também, tinha acabado de me formar em jornalismo, eu tava na discussão que o Lucas tá agora, assim, tinha acabado de me formar tal, tava buscando tal, o que ia fazer, e daí, tava com sua idade, né, você tá com 21? Tô 21. Não fale mal dos jornais de Londrina. Olha só. Expert. E daí, mas aí foi um impulso pra mim, Lucas, ter tido essa demissão, que eu falei assim, cara, agora é comigo então, sabe? Porque se eu quero fazer cinema mesmo, então agora tem que ir atrás desse sonho. Então, isso foi em 2002, né? Em 2003 a gente tava criando aqui no Arte, foi o primeiro presidente daqui no Arte e tal, daí em 2004 foi criado aqui no Opus, daí depois teve todo o desenvolver dos filmes e tal. Mas isso foi importante. Daí em 2006, agora a última interferência pra fechar o ciclo japonês, também você vai gostar da história. Em 2006, há 20 anos, eu fiz uma crítica de um filme do David Lean, no meu blog, do Tipos, de novo, no meu blog, que era um filme do David Lean que eu acho maravilhoso, chama A Filha de Ryan. Vocês chegaram a ver? The Ryan's Daughter. É um filme filmado em 70mm, assim, então fotografia de 70, eu acho. 70. Já mais na reta final da carreira. Na reta final, dos últimos longas dele, acho que fez esse, mais um ou dois só. E é depois do Lawrence da Arábia, depois do Doutor Zhivago e tal. É um filme que eu tinha acabado de sair, assim, uma cópia restaurada. Cara, quando eu vi, eu fiquei assim, chocado, né? Eu falei, nossa, que é isso? A imagem de David Lean é sempre... Tinha uma filmagem numa tempestade na beira da praia, assim, tal. Uma coisa assim, uma tempestade real, 70mm e tal. Bom, fiquei apaixonado. Daí eu fiz um texto todo apaixonado pelo filme, e daí de repente alguém comenta, assim, esse meu texto, dizendo uma frase meio enigmática e assina R. Daí eu falei, quem é essa pessoa aqui e tal? Daí eu puxei página e tal, e a pessoa comentou, cara. Então, eu falei, quem é essa pessoa? Comentou. Daí passou um ano. Daí eu fiz um outro texto, agora não lembro qual, assim, essa pessoa comentou de novo. Depois eu falei, nossa, depois é aquela pessoa. Eu falei, vem cá, mas qual é o seu nome e tal? Você falar com você. Ela começou a responder. Daí eu descobri que era a Roberta. Sim. Era estudante de jornalismo da USP. Ajudou você a conhecer o amor da sua vida. Ela caiu no meu site por algum motivo, assim, lendo sobre cinema, caiu numa crítica e tal, do David Lean. Leu esse texto e comentou. Depois de um ano, só que ela fez um segundo comentário, e daí a gente começou a conversar um pouco mais, e eu tava nessa fase, eu tava precisando da obra do Haruo Ohara, e eu comecei a falar pra ela assim, ela agora tá fazendo pra trabalhar, né? Falou, se puder me dar um toque no telefone, 6 da manhã, pra eu poder, porque eu vou ter que precisar as fotos do Haruo, a gente começou a falar todo dia, e eu ia me mudar pra São Paulo em 2008, janeiro de 2008. Eu mudei pra lá,
pra São Paulo em janeiro, e acho que em março a gente já tava namorando e praticamente morando juntos, assim, já. Você acredita? louco, né? Oi? A gente se conheceu, internet, foi pela então, né? internet. Então, assim, tanto profissionalmente quanto afetivamente, minha vida foi mudada pela internet. internet. Então, eu não sou contra essas relações virtuais. Porque pra mim também, Porque, né? porque eu comecei a conversar de fato com a Gabi, minha namorada, foi também na pandemia, então não tinha possibilidade de ficar encontrando ela, a gente conversar o dia inteiro no WhatsApp. Sério? E a gente começou a Qual ficar, dos dele é? se aproximar por Na conta pandemia? disso. Oi? Qual E dos aí filmes depois que deu aquela tranquilizada pandemia, que a gente começou a realmente ficar Tem que junto. aumentar aqui, ó. A filha de Bem Ryan. Filho de Ryan. Ryan's Daughter. É, eu vou colocar na minha watchlist também. Tem como ampliar aqui pra ver? Eu não tô conseguindo ler o nome. É que tá no Letterboxd. Mas não dá pra ampliar, né? A cartaz, né? Ou dá? Porque em inglês é The Ryan's Daughter. Acho que é 70 ou 71. Mas é um filme impressionante, assim, porque acho que tem o Robert Mitchum, né? Esse aqui, né? Esse ó, o Lucas 3 achou. horas e 40 de filme. Não, é um épico. É, mas- Tem umas cenas maravilhosas. Nossa, Achou? Eu nem lembro a trama, Quanto mas tempo? quase 4 horas. Nossa, maravilhoso, né? Nossa, muito E o Victor reclamando que um cara no TikTok tinha recomendado um filme de 5 horas e meia pra ele. cara, Ô, não é possível, ô, não. louco. Eu vou publicar agora, Vitor, esse texto do David Lean, olha só que louco, né? No próximo livro que eu vou lançar, porque o projeto Cinemática, ele prevê a publicação de 2 livros. O primeiro é esse só de roteiros, de curtas, e a ideia é estimular também que novos cineastas também possam ter acesso a roteiro de curta, que o roteiro de curta no Brasil é pouco complicado. Roteiro já é difícil, né? A gente teve agora, por exemplo, o Agente Secreto, até recomendo, quem quiser comprar também. Muito legal, o filme acabou de sair, já saiu o roteiro também. Isso pra gente, antigamente, era muito difícil ter muito raro. acesso a roteiro de filme brasileiro. Então, pra quem tiver vontade de fazer cinema, já tem ali uma base, né? Pra Com você certeza. começar. Você pode ver o filme e depois vai ler o roteiro, sentir as diferenças e tal. Muito legal. E eu também inseri alguns textos complementares no Cinemática para também ampliar também essa parte de estudo e tal. Sim. Eu acredito muito na questão de ser autodidata no cinema também, de você aprender fazendo filmes e tal. E daí o segundo livro vai chamar Arte da Fuga. E daí vão reunir os textos que eu escrevi sobre cinema dos anos 90 até hoje em dia. O primeiro que eu escrevi sobre cinema foi em 96, quando estava no terceiro colegial, fazendo um fanzine com um amigo lá, uma revista chamada Cult Filmes, chamava. E o primeiro filme que eu critiquei foi Independence Day, acredita? Nossa, Até hoje eu me O lembro. remake é ruim mesmo. O remake é ruim. Nunca mais revi, vai fazer 30 anos agora. Então eu lembro que a minha crítica chamava assim. Capaz de você tá no cinema aí. A minha crítica chamava assim, Babaquense Day. Eu escrevi no caderninho durante a aula do colegial. Inclusive, vai ter o relançamento de Top Gun esse ano. Do primeiro. Dos anos Do primeiro. 80. Ah, tá. Mas o segundo eu achei melhor. Tá? Bem melhor. Daí então a Arte da Fuga vai reunir esses textos. Daí quando eu vim pra cá, daí em 99 eu comecei a escrever pro Jornal de Londrina. Pro jornal que foi extinto há alguns anos. E depois em 2001 eu entrei na Folha de Londrina. Hoje, inclusive, eu tava pesquisando nos arquivos agora pra fazer o livro. Dia 13 de janeiro de 2001. Foi a primeira vez que eu fiz uma matéria de uma página na capa da Folha 2, assim. Fiz o retrato da Marga Vine, que é uma atriz, professora de cênicas da UEL. Ela tinha acabado de voltar da Inglaterra. Ela foi estudar dança lá e ela acabou participando de um filme. Ela fez uma cena com o Robert Downey Jr. e tal. Casou com Chris Vine, que é um músico inglês que mora aqui e tal. Então tá fazendo 25 anos que eu publiquei a primeira matéria assim grande na Folha de Londrina. Daí vai ter então textos que eu fiz pra Folha, pro JL, também pra revista Teorema de Porto Alegre sobre cinema, pra revista Taturana, que foi a revista que a gente teve aqui de cinema entre 2007 e 2012, e até coisas que eu publiquei recentemente, por exemplo. Quando eu gosto muito de um filme, às vezes eu ligo pra Célia Musilli, editora da Folha 2, e falo assim, ô Célia, rola fazer um texto pra Folha? Tá? E eu ainda gosto de expressar por texto, né? Então, por exemplo, Dias Perfeitos e Vivenders, eu fiquei tão apaixonado pelo filme. Esse filme Eu falei, cara, tem que escrever sobre esse filme. Daí eu pedi pra ela, daí saiu na versão online e tal. Daí volta e meia, então, às vezes eu publico alguma coisa na Folha de Londrina, porque eu gosto muito do filme. Então, vão ser textos do final dos anos 90 até 2025, 2026 agora. Eu tô pensando em fazer um texto do valor sentimental. Então eu vou ter que... Eu vou rever agora sábado. Fala Fazer um exatamente texto. isso. Não, pensando em fazer uns vídeos assim. Porque, cara, é um filme Porque com muitas camadas. Eu gosto também, igual vocês fazem, essa questão de se expressar diante do filme pela voz, né? Ou por vídeo e tal. Acho muito massa que as novas gerações estão assumindo isso bastante. Tem o blog lá que eu escrevo Vocês sempre. têm também. Então, o Letterboxd tem o lance do texto, né? Mas é legal, eu gosto ainda do lance de se expressar pelo texto, porque acho que quando você vai organizar a sua crítica por texto, se organiza de uma outra maneira. Mas né? até, Assim. não, mas até mesmo quando a gente vai gravar um vídeo, eu sempre faço questão Ele faz de um roteiro. colocar. Mas faz um roteiro. Tem que fazer, senão não rola. Fazer por improvisação não me agrada. Eu gosto de fazer o roteiro
E assim, querendo ou não, quando você escreve, você vai pra uma linguagem já mais textual, né? Então, você tem que dar uma adaptada, às vezes, pra conseguir passar isso pra linguagem Sim. já com voz e vídeo, né? E tem textos que eu vou... diferente. E alguns eu vou ensinar no livro também, que são textos que estavam só no Instagram, que tinham aquele limite de 2.200 caracteres, né? Sim. Que eu acho que é um desafio legal também pra gente vai escrever. No Letterboxd é até... É livre, você... Eu escrevi um. Eu escrevi praticamente 7 páginas sobre o filme A Rede Social do Fincher e deu certinho no Letterboxd. Olha Sem só, limite, 7 sem páginas. limite. Que doideira. 7 páginas escrevendo. E tem os perfis de críticos antigos lá, né? Tem do Scorsese, tem do Will Wenders, tem do. Mas eu confesso assim, que hoje em dia eu gosto desse Tem lance mais de como, textos né? curtos, assim, tentar ser minimalista É, e tal, de fazer uma crítica em poucas palavras. E eu não sou contra essa questão de, às vezes, o cara escrever 2, 3 linhas no Letterboxd, assim, também. Alguns eu acho às muito vezes engraçados. tem alguns assim. filmes Que às vezes não Né? tem. O Letterboxd, a galera vai muito pra comédia. É que não tem aqueles filmes. É que tem alguns filmes que não tem a necessidade toda de escrever uma crítica completa, às vezes, assim, sabe? É um filme que você fala assim, não, mas, tipo, não tem necessidade de fazer alguma coisa. E no Letterboxd, pra mim, pelo menos, além de... Às vezes eu escrevo, tá? Eu gosto de fazer umas críticas lá, mas pra mim, o principal é guardar o filme, né? Tipo assim, tá, vou lembrar que eu assisti esse filme e colocar pontos, às vezes, de uma lembrança, né? Do que era o filme. Pra, tipo, quando eu pegar 50 anos depois, eu posso olhar e falar, pô, que esse filme mesmo? Aí eu, às vezes, olho uma crítica e falo, tá, tal coisa, tal diretor. Já consegue ir lembrando. É muito legal. Disso. E esses dias, por exemplo, Acho bacana. eu li uma pessoa que eu sigo lá, que é amiga nossa e tal, ela fez um comentário sobre o filme Bugone, assim, tipo, juro, ela escreveu. Eu li aquilo e falei assim, cara, eu juro o quê? Eu não vi o Bugone. Essa é uma expressão que eu jamais vou entender, Não, que tá muito... juro. Daí eu fui perguntar pra pessoa. Ó, juro. Que ódio. São as 3 que eu. Sério? Porra, mano, vai se fuder. Tipo, Daí juro, eu fui perguntar pra pessoa o que ela queria dizer, ela falou que não tinha gostado do filme. juro é ótimo. Mas, então, assim, tem esse lance de marca da geração de vocês de ser meio minimalista. Tem bastante isso. Até Esse é um pouco de preguiça também, eu acho. caralho, pra Eu caralho. acho que A pessoa, tipo, preguiça de minimalista. a pessoa fala assim, nossa, esse filme é tão ruim. Ai, juro. Ah, mas velho. Você tem Porra. Letterboxd também, você escreve? Sim, só que eu sou um pouco mais negligente comparado com os demais. Ah, você escreve mais? Ou... O mundo ele Eu escrevo loga todo dia, né? Eu escrevo umas bíblias de vez em Eu tinha colocado, acho que do cor de 2025 a 2026 agora, eu tinha assistido 200 filmes mais ou menos, aí eu tinha colocado no blog de notas. Pô, mas o Letterboxd é muito mais fácil. Aí eu passei pro Letterboxd lá, pra eu não ficar me enchendo o saco pra passar pra lá. Exato, mas é burro. Nossa. Mas o Letterboxd facilita demais. Eu não uso muito. Eu gosto de, às vezes, assim, que cinema que eu vi, tá? Sim, eu faço a mesma coisa. Tal. Nem sempre eu faço um texto, assim, sabe? Mas não vou legal, eu gosto de fazer listas. Listas eu acho bem legal. Tipo, esse aqui é o meu ranking do Tarantino. Esse é o meu ranking da saga Piratas dos Caribes. Eu acho bem legal fazer Eu boto listas assim. Eu boto os horários em que o filme começa e termina, às vezes, porque Perdão assim, ali? mas é bom porque às vezes, quando eu fui ver o Valor Sentimental ontem, eu fui ver a minha crítica, eu fui ver lá no Letterboxd, que horas acabou, eu vi assim, tá bom, seus créditos, o filme tem 1h não, tem 2h e 9 minutos. Então, seus créditos, então, Sabe que o eu filme sou um vai pouco- acabar esse horário. Eu sou um pouco contra. Né, antigamente eu era mais contra, né? Hoje em dia eu sou um cara mais tranquilo, porque, igual o Lucas falou, tem o fácil acesso de você catalogar os seus filmes pra você relembrar deles através das suas críticas e tal. Só que eu sou um contra porque aí tem pessoas que começam mais a se importar com números do que propriamente com qualidade. Eu vi esse comentário esses dias acho que no A Facebook pessoa tá muito do mais Sérgio querendo Alpendre. assistir muito mais filme do que propriamente ela Vira uma mania de querer logar o qualidade, né? sabe? Ela, vou assistir essas 100 filmes ruins aqui, só porque são 100 filmes ruins. Provavelmente eu vou assistir esses 4 do Orson Welles. Sim, não, total. Tanto que, por exemplo, a minha sinfonia dos anos 90, 2000, não sei o que, eu nunca fui de anotar os filmes que eu tava vendo também e fui me perdendo. Agora, no ano passado, O meu foi pai, assim, ele sempre fez. Ele Seu sempre pai não tava, tem né? organização, ele anota desde os anos 80. ele tem tudo, né? E daí eu E agora comecei o a Letterboxd fazer- ele passou tudo e ele só faz pelo Letterboxd. Ele tem. Tem? Daí eu. Steven.
Então, e a... Ah, entendi, então. Você... E daí eu comecei a botar só filme que eu tava vendo no cinema. Sim. Depois eu pensei, não, mas também tô vendo muita coisa em casa, então eu vou botar alguns de casa. Mas eu criei em janeiro do ano passado, faz um ano só que eu tenho Letterboxd, não tinha antes também. Eu tinha meio preconceito, assim, achava que era uma coisa meio estranha e tal. Sabe o que é engraçado? É a galera do. Útil, assim. É engraçado a galera dos. Sim, a galera vê muito por conta, vou dar nota. Assim, eu coloco a nota só pra ter essa noção, tipo, o que eu achei desse filme mesmo? Mas eu acho Mas, tipo engraçado. assim, a nota... Sabe, uma engraçada é. O Dudu vira e fala, nossa, você gostou desse filme, deu 4. Eu falo, eu não tinha neve, você deu 3, Lucas. Mas Eu não tinha neve. Mas na hora, depois eu fui pensando, achei, pra mim foi pior, mas tá lá. O engraçado é a galera dos animes, que também tem um apelido pra anime, que é o My Name List ou Analyst, né? Que é a mesma coisa, né? Só que uma galera super mais. Aí você olha assim, a descrição, os parâmetros debatidos nessa metáfora desse filme aqui não me deixaram alegre, não me cativaram. Pô, deve ser uma puta obra complexa, aquele cara é um anime de batata, mano. A galera dos animes é muito mais crítica por umas coisas mais supérfluas, sabe? É uns animes super despretensiosos. Pô, tem uns animes realmente na categoria seinen que são animes mais sérios, né? Sério. Animes voltados pro público mais adulto. Até que eu acho que tem muito mais obras complexas de animes do que de filme. É um tema bem interessante, um pouco polêmico aí. Legal. Aí você vai ver a galera lá, só que é uma galera bem mais crítica também. Sim. Engraçado. Demon Slayer. Não, verdade. Daí isso, estão finalizando, daí o Cinemático agora então está sendo lançado, em Londrina teve o lançamento em novembro, né? Eu devo fazer mais algum lançamento assim nesse ano, e agora em 26 vai ser lançado o Arte da Fuga, que vai ser um livro com essas críticas também, Legal. ao longo de quase 30 anos e tal. E daí queria aproveitar também quem está ouvindo para fazer um convite, porque tá quase certo já assim, a gente não tem a data inicial fechada, mas vai ter uma mostra do Truffaut, aqui no Vila Rica. Deve começar agora no final de janeiro, começo de fevereiro e tal. Vai passar todos os longas em DCP. Eu não vi nenhum, como não vi nenhum do Godard, mas depois que eu vi Novela e Vague, eu me interessei mais. E Truffaut, pra mim, é um caso muito especial, assim, porque em 90. Em todos, vai passar Os Compreendidos, Julie Jean, Mulher do Lado. Inclusive, eu gosto mais de Truffaut que Godard, talvez seja um pouco impopular. Eu fiz um texto, eu vou te mandar esse texto, porque em 2012 a gente passou no Festival aqui no Arte Cinema um documentário sobre a amizade do Godard com o Truffaut. E daí eu fiz um texto chamado assim, Godard e Truffaut, duas formas de amar. Como cada um muito cinéfilos, ou vão para um lado, ou um para outro e tal. E como também eles amavam o cinema de forma diferente. Sim. Mas assim, é inegável o amor do Truffaut pro cinema, né? Tem um livro que é o livro dos livros. Truffaut Hitchcock, entrevistando o cineasta e tal. E as críticas que ele fazia também, o Inácio Araújo, que eu acho que é o crítico brasileiro hoje, que melhor escreve, né? Ele comenta que para ele o Truffaut foi o cineasta que melhor escreveu, assim, o texto mais bonito, assim, então, né? No Brasil tem o Prazer dos Seus Olhos, dos Meus Olhos, eu acho, né? Coletânea e tal. Mas então, na minha trajetória pessoal, o Truffaut foi muito importante porque em 98 eu tava com, sei lá, 19 anos, e na Delta tinha uma parte de venda de livros com a locadora, ali na Genópolis. E daí surgiu uma biografia do Truffaut em português. Caramba. Eu nunca tinha lido uma biografia de um cineasta. Daí eu fui ler e, cara, eu fiquei vidrado, assim, naquela biografia do Truffaut, assim. Na época eu só tinha visto as coisas Incompreendidos e Norte-Americana. Não tinha muito filme do Truffaut disponível em VHS. O primeiro que eu assisti foi o Jules Indim, pra mim foi uma descoberta, assim, porque foi logo no meu começo também da cinefilia. Eu lembro de, assim, ficar encantado com o filme completamente. Eu acho que por isso que o Truffaut talvez seja... Eu assisti antes do Godard, e daí eu acho que acabou me pegando mais nesse começo. Julie Jean é um sonho. Toda vez que eu vejo... Cara, é um filme... Ele tá, assim, a parte do mundo, né, parece. É muito... Nossa, é impressionante. Tem um estado de escrita, assim, a gente tá iluminado. Mas, então, o Truffaut vai passar todos os filmes dele, incluindo também o curta Os Pivetes, do começo da década de 57, e também o média-metragem, o Antoine et Nicolette, que é o segundo episódio do Antoine Donnel, né? Que começa os Compreendidos e tal, a saga dele. Vai ter um debate inaugural. Que notícia boa. Notícia boa, né? Então, assim, vai ser uma mostra por completo. Acho que vai ser a primeira vez que vai ter isso em Londrina, de mostrar a filmografia completa de um realizador. Né? Lembrando que o Truffaut nasceu em 32, faleceu em 84, ou seja, foi uma morte muito precoce, né? 52 anos, teve um câncer fulminante, assim, tal. Recomendo a leitura dessa biografia para quem quiser. Eu acho que ela talvez seja difícil de achar na estante virtual, tal, não teve reedição, infelizmente, mas eu já vi gente que acha PDF, tal, por aí, em alguns sites dessa biografia do Truffaut, que é uma coisa que é muito legal também, você assistir o filme e depois ler sobre ele, né? Nessa biografia vai contando os bastidores de cada filme e tal. E vai ser muito massa, então fica o convite também
para essa mostra Truffaut. E depois a gente pode até convidar outras pessoas também, quando for passar alguns filmes, fazer um programa só sobre Truffaut, se você achar legal. Excelente, Que você ter visto alguns filmes do Truffaut e tal. E eu a gente pode já assisti debater. quase todos, né? Vou faltar Porque o Truffaut ele fez 20 e poucos longas e tal, né? Não é uma figura E tão Vai extensa. passar os 20, hein? vai passar todos, então, isso que é legal. Vai durar mais de um mês, isso que é legal, que o Truffaut tem algumas pessoas que, por exemplo, às vezes gostam muito porque ele causa uma emoção, né, maior assim do que o Godard. Godard, às vezes, Ele dependendo tá do filme, mais pode ser ligado a mais ser frio. narrativo do que É mais narrativo do que o Godard. Mais narrativo. Agora, por outro lado, às vezes o pessoal que é mais próximo do cinema mais experimental ou não narrativo, assim, fica achando que o Truffaut, às vezes, não, meio piegas, muito Ele é muito americanizado. Né? Eu gosto da definição que o Luiz Carlos Metten, que era um crítico do Cidadão, tal, que eu adoro, deu sobre o Truffaut, que era um romântico desconfiado do romantismo. Acho que Uma definição muito boa, assim. Ele era muito fã do Balzac e tal, também. tem o filme dele, né? O Homem que Amava as Mulheres. Eu acho que Nossa, também esse maravilhoso também. Esse contexto aí do romântico que... Desconfiava do romantismo. Não, o Truffaut, assim, nesses 20 e poucos filmes, tem pelo menos umas 5, 6 obras-primas, assim. Descompreendidos, Então a porcentagem tá boa. De 26 é obra-prima. Tem cineasta que até hoje não conseguiu. Favorito é As Duas Inglesas do Amor. Nossa, eu acho esse filme meu pai maravilhoso. tinha o DVD. DVD, né? Meu pai não me apresentou o Truffaut, meu pai me apresentou o Sylvester Stallone no ramo. Eu peço desculpa pra você. Eu vou assistir. Mas você vai se identificar com o Truffaut porque ele sabe que os pais eram separados, né? E ele não conheceu o pai dele biológico. Então ele doou esse nome Truffaut, do pai adotivo e tal. E daí nos Compreendidos ele conta um pouco dessa questão tal, da mãe saindo e tal. É lindo, né? Teve um documentário recente sobre Truffaut. Você não estava na sessão? Eu tava. A gente tava junto, né? É um filme que passou no festival Varilux, agora mudou de nome, né? Virou o Festival de São Francês na última edição. Mas a gente tava no Aurora, lembra? Nesse dia passou uma sessão sobre. E ele mostra, né, que o Truffaut ele foi perseguir o pai, lembra? Sim, E ele descobriu que ele tinha origem judaica, né? Ele é judeu. E daí. Daí o último Petrô, até ele fez excelente. Depois de ter descoberto isso. Então, louco isso. Ele tem uma ascendência judaica, o Truffaut. Eu acho que, inclusive, né, ainda nem foi lançado. Agora, ele tem uma questão que, o Truffaut foi preso. Ele chegou. Ele era daqueles que, assim, fazia cineclube novinho e daí roubava cartaz na rua e tal. Cara, essa vida dele é fantástico, assim. É das histórias de vida de cineastas mais incríveis, assim. Por isso que quando eu li a biografia, eu falei assim, cara, eu quero fazer isso no resto da minha vida, eu quero viver como o Truffaut vivia e tal. Vamos roubar posta. Porque assim, teve a vida toda errática, né? Sem conhecer o pai direito e tal. E depois ele conheceu o André Bazin, na Caí de Cinema e tal. Foi meio acolhido pelo Bazin, foi meio padrinho espiritual dele, assim. Tava no começo dos textos mais críticos ali ao cinema, que ele falava de cinema de qualidade francês, que era feito em estúdio, adaptação literária. Eles começam a criticar, não, tem que ter um cinema que fala do dia a dia hoje na França. Daí são as origens que está na Velha Vague. Os Incompreendidos dá pra colocar como pontapé inicial, né? E o Acossado veio e também transformou completamente. Se bem que eu tive agora em São Paulo e vi a mostra da Agnes Varda, também do MS, da Ponte Curta, o de 55, 6 já é um bom indício da novela. Já daria pra dizer também que é um ponto de origem, assim. Igual, por exemplo, Cinema Novo também se fala muito, Barra Vento, talvez, ou Deus do Diabo e tal, mas não dá pra negar que o Nelson Pereira dos Santos, ele fez Rio Zona Norte, Rio 40 Graus ali, já tem uns elementos também do Cinema Novo também. Exatamente. É muito legal. Mas vamos encerrar, porque já batemos o horário. Quase 5h30. Não, mas foi um bom papo. Mas só agradecer demais, hein, Bruno? Valeu demais. Legal mesmo. Prazer conversar com vocês aí. Grande prazer. Eu tava preocupado com o pequeno Gatsby e tudo tal, né? O que aconteceu aí. Eu acho legal porque toda vez que, tipo assim, acho que é a primeira vez, não é desmerecendo nossos convidados, que sempre são pessoas excepcionais, mas toda vez que eu converso com o Rodrigo Otto, no dia seguinte dá vontade de ver 5 filmes. Um filme novo, dá vontade. Uma paixão, né? Dá vontade de cinema. Você vai pra casa e vai ver o Julie Jean. Depois. Exatamente. O que você achou? E o cara esqueceu também. Você compreende isso também? Nossa, o Compreendido sempre fica apaixonado. Não, do Diálogo. Muito legal esse daí. O Zelig do Diálogo. Eu lembro, tava com o Givago. Muito da hora, dá essa vontade. Esse é bem legal isso aí. Triste que quando começou o podcast, que não sabe se vai resistir. Não sabe se vai ver o Oscar do Agente Secreto, vai mais e tal. Vai estar vivo ou não? Ele pegou as nuances da minha Uma conversa. renovação espiritual pro Truffaut. Vai renascer da cinza. O cinema brasileiro. Porque o cinema é isso também, né? O cinema é pra você desligar as diversidades da vida e se prender àquele mundo ficcional, né? Sim,
E dá um ânimo, né? Não, e até se entender melhor. O valor Você- sentimental, nossa, eu Pô, o cinema é exatamente isso. grande com esse filme, então. Exatamente, mas muito obrigado aí pela Passa conversa. bastante isso. Valeu, pessoal. Grota. Acompanhe a gente aqui durante toda essa trajetória. Vamos falar muito ainda sobre o Oscar, sobre Agente Secreto. Faremos um episódio então também Sobre a temporada sobre. de premiações. Mas também agora sobre a Voz Truffaut, com certeza também traremos conteúdo sobre. Incrível. Só agradecer mesmo. Eu sou o Lucas Peraro. Eu sou o Nuno Tavares. Vitor Gatsby. E Rodrigo Grota. Valeu, pessoal. Muito massa. Me esqueci de falar, não se esqueçam de seguir a gente no TikTok, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Pocket Casts, no Amazon Music e no Instagram. Faltou o É Mercado, isso. Valeu. Muito obrigado e até a próxima. Faltou o Mercado Livre pra ele falar.